meu nome é Luana. Oi, eu sou o João e aqui estão 5 fatos sobre a lista dos 25 livros do século do Brasil elaborados pela Folha de São Paulo. Estamos o quê, João? Atrasados. Atrasados, só se fala de outra coisa, mas não tá tão atrasado não, ainda tô vendo repercussão sobre a lista. Ninguém mais fala dessa lista. Todo mundo fala dessa lista, Luana, como assim? Mas você não é todo mundo. 24 de maio, não é tanto tempo assim. 15 de junho. 20 dias. Nossa, a gente tá na crista do hype. E a gente só atrasou, estamos aqui 20 dias, era pra ter sido 14 ou 13, mas eu resolvi gripar, aí realmente fica difícil gravar sem voz. Parece que pra gravar podcast tem que ter voz, Luana. E foi muito engraçado, gente, porque a gente tinha planejado no domingo de manhã, e domingo de manhã recebi um áudio do João, assim. Você gripa, né, viado? Direto. A quem interessa calar os homossexuais desse país? No mês do orgulho, um homossexual sendo privado da voz. Oi, gay. Feliz mês do orgulho. Um homossexual sem voz. Você acha que o vírus da gripe é um grande plano da direita brasileira? Eu acho que foi uma grande alegoria, entendeu? Você não entendeu a minha performance artística no mês do orgulho. Era tudo uma performance para mostrar o silenciamento no mês do orgulho. Entendi, Entendeu? João. Eu fiquei anos estudando como que eu ia fazer essa instalação no meu próprio corpo. E você não pegou. Fiquei tocada agora, João. Entendeu? Era tudo uma grande crítica social. E assim, o povo clamava pela nossa opinião. Todo mundo queria saber a nossa opinião. Total de 2 pessoas perguntaram. Tá vendo? Já é o quê? 80% da audiência. O que achamos da lista da Folha? E também contar pra vocês que atrasou tudo, né? Porque o nosso grande plano semana passada era gravar 2 e aí essa semana não gravar, né, João? Porque estamos em viagem. Estamos. Luana está mais do que eu. Eu estarei em breve. É um cenário diferente aqui, porque vim pra São Paulo, pra Feira do Pacaembu. João chega daqui poucos dias, né? É pra São Paulo que o Serena tem que ir. Mas já tá acontecendo, já peguei meu autógrafo com a Lídia Jorge, estou muito feliz. Assim que acabar de gravar aqui, já vou pra feira de novo, gente. Luana cortou até os cabelos para ir pra feira. A gente teve essa polêmica também. Vocês acreditam, queridos ouvintes, que o João percebeu hoje? Que foi o dia que ela cortou. Quem nos acompanha sabe que o episódio passado eu já estava de cabelo curto. Eu sou contra, falei com a Luana que eu estou muito chateado, muito decepcionado com ela, porque eu sou contra o uso de IA nos vídeos e ela claramente usou no episódio passado, porque quando ela gravou ela estava com cabelo longo ainda, pintado de rosa, e ela colocou algum tipo de filtro para usar uma imagem atualizada dela. Mas o uso de IA pra gente provar um argumento não é lícito, eu acho que é válido. Isso não faz o menor sentido. Pois é, João, mas vamos então pra polêmica do momento. Vamos então para a lista. O bom de comentar esses fatos assim com um certo delay é que aí a gente não precisa ficar destrinchando todos os pontos porque eles já foram comentados, né? Mas, o que eu acho? Primeiro eu queria dizer, olha, finalmente estou muito feliz gravando este podcast porque o frio que eu pedi há 5 anos veio em Minas Gerais, gente. Tá um frio aqui, ó, em Belo Horizonte. Assim, tô igual a Odete Roitman, sabe? Isso é que é civilização. Finalmente veio este frio. E aí tô até com um lencinho aqui para proteger a garganta do vovô, né? Porque o vovô já ficou sem voz. Eu tô achando você belíssimo hoje, João. Eu tô no look frio gripado, né? Eu não tô assim num melhor momento não, mas prometo melhorar, tá? Tá belíssimo. Olha essas muitas camadas de azul Eu tenho toque com cor azul. que tá na sua paleta. Tá na minha paleta. Importante, né, João, seguir as regras da não sei falar essa palavra, colorimetria. Importante seguir as regras. E quais foram as regras? Por falar em regras, Luana, quais foram as regras do ranking elaborado pela Folha? Várias coisas pra gente comentar, né? Mas vamos contextualizar. A Folha de São Paulo convidou 100 especialistas para que eles indicassem 10 obras que, segundo eles próprios, né, não tinha um critério específico, o único critério era
tem que ter sido publicado a partir de 2001, de janeiro de 2001 para frente, 1º de janeiro de 2001. Não tinha ordem, você podia elencar 10 livros, no final ela somou tudo e aí colocou na ordem de quem teve mais votos. E assim, gente, né, a gente pode voltar aqui em alguns pontos, mas acho que você que é 30 a mais aqui que nos escuta, se você é mais jovem, talvez seja importante comentar isso, mas para você que já tem uma estrada aí na vida, você já sabe que as listas são isso, são listas, elas são recortes temporais, né? E que qualquer mudança de fator interfere. Se a gente fizesse a mesma lista hoje, talvez a gente tivesse um outro resultado, embora parecido, mas aí já entraria um que alguém esqueceu ou que outro não colocou. Se a gente trocasse um dos 100 convidados, talvez a gente já tivesse uma mudança no ranking. Então, assim, apesar de, obviamente, as listas serem elaboradas com esses nomes grandiosos de os 100 melhores livros, os livros incontornáveis do milênio, né? Aqui foram os 25 melhores livros, deixa eu conferir. O melhor da literatura brasileira do século XXI, era o título da lista, né? É claro que é o melhor do século XXI de acordo com um número X de especialistas, né? E sim, sempre vai ser assim, porque não tem outra forma de fazer, né? As pessoas ficam assim, mas faltou o livro X, mas a lista está incompleta. Toda lista vai ser incompleta, gente, não tem como. Só se a gente usar a IA para fazer a lista, assim, porque enquanto for... E mesmo assim vai ter ausências, né? Então, eu acho que o bacana das listas é justamente a repercussão que vem depois desse tipo de discussão. Embora também, eu vi muita gente fazendo um comentário por um outro lado que aí eu também acho estranho, porque fala, mas a lista não muda nada, a lista não representa nada. Eu acho que não é por aí. Eu acho que ela é bastante representativa, ela é um retrato. Hoje, a gente tem este panorama na crítica literária brasileira contemporânea. E aí a gente analisa o panorama a partir da foto que foi tirada. E eu acho que essa lista diz muita coisa, assim. Ela tem muita coisa sendo dita nas entrelinhas, coisas muito positivas por algum aspecto, e outros problemas que se arrastam aí desde que o Brasil é Brasil na história da nossa historiografia literária. Mas, assim, confesso, a gente vai comentar alguns pontos aqui rapidinho, né, da lista, mas eu achei uma boa lista, viu? Assim, no geral, eu tendi a concordar bastante com ela. O que você achou da lista, Lu? Eu acho que tem livros incríveis na lista. E eu acho que é um equilíbrio tênue. Se a gente fizer críticas à lista, e vamos fazer, fala muito mais sobre uma questão estrutural do país ou do próprio mercado editorial do que da qualidade desses livros. Eu concordo, e aí eu já trago aqui um ponto para a gente conversar, que eu não vi nada assim criminoso de ausência na lista, sabe? E eu acho que, claro, as ausências elas são sempre subjetivas, mas quem está ali merecia estar. Eu acho que já é um ponto importante, pelo menos na minha opinião. Assim, os livros que aparecem são livros, até os que eu não li, mas que eu reconheço que são livros muito representativos da nossa literatura do século XXI. Então eu fiquei feliz assim. Eu não vi ninguém aparecer na lista que eu falo, mas fulano, nossa, eu acho que quem apareceu ali tinha que estar, de fato. Aí tem um outro que você fala, eu trocaria esse livro, trocaria esse autor, mas assim, os grandes acontecimentos estão registrados, na minha opinião, ali. Então, eu achei uma lista muito honesta e muito merecida. Qual o primeiro ponto que você quer destacar? Que a nossa ideia foi trazer 5 pontos aqui para o nosso top 5. Eu acho que os nossos pontos vão se repetir. Será? Então começa, já a primeira coisa, o que mais te chamou a atenção nessa lista? Me sinto na obrigação moral de registrar aqui que dos 25 livros mais maravilhosos do século XXI, 6 são de Minas Gerais. Sempre importante destacar, né, João? Inclusive o primeiro. Não mergulhe nesse trem isso. E aí a gente pode cavar a crítica, né? Este monopólio de Minas Gerais é correto, acho merecido. Mas ele vai acabar reforçando um outro ponto, que eu acho que é o que você ia trazer agora.
Que a gente tem uma predominância aqui, tanto de autores como de editoras também, do Sul e Sudeste, né? Mais até do Sudeste. Eu fiz a contagem aqui, ó, dos 25 livros, gente, 16 são do Sudeste. Eixo Rio, São Paulo e Minas, né? Minas a gente não vai criticar, eu acho que tá aqui merecido. Mas São Paulo e Rio eu acho que dá pra gente se indagar. Será que né? E eu fiz aqui ó, a contagem, são 16 livros do Sudeste, 2 do Nordeste, que é o que mais me incomoda, para ser sincero. Assim, eu acho que tem ausências aqui muito grandes de autores e de livros do Nordeste, né? Essa concentração. Até se a gente parar para pensar na história da nossa literatura, que é uma literatura muito marcada por grandes nomes nordestinos. Então eu estranho essa mudança, sabe? Assim, essa hiperconcentração no Sudeste. 2 do Norte e 5 do Sul. Então, o Sul também, se a gente fosse fazer aqui uma estatística, uma proporção, eu acho que o Sul está até representado de forma pertinente aqui, bastante, né? 25 autores, 5 autores. E nenhum do Centro-Oeste, né? Uhum. Uma outra questão aqui também para ser analisada. 2 do Norte, mas para mim, eu fico mais incomodado com o excesso de sudestinos e a falta de nordestinos. Porque se a gente pensa em proporção populacional, até em concentração de mercado editorial, acho que o Nordeste foi meio que garfado nessa lista, sabe? E ainda falando de recortes, né? A gente tem um número relativamente pequeno de mulheres também, né? Dos 25 autores, a gente tem 8 aqui, 8 mulheres. Que é uma manutenção, né? Estatisticamente, assim, a gente tem mais autores masculinos no cânone do que autoras. Acho que já houve uma melhora, mas quando a gente analisa o número friamente, a gente percebe que ainda falta muito para uma equidade aí. Exatamente. E tem a questão racial, né, João? Que aí a gente pode fazer o elogio ou a crítica aqui, né? Numa contagem rápida aqui, eu contei 7 autores. Não brancos, né? Não brancos. Não, na verdade, 7 autores negros. Não brancos, eu acho que vai para 8, porque tem o Copenaua, né? Sim. Que é indígena. Mas, assim, se a gente parar para pensar, estatisticamente ainda é pouco, mas eu acho uma mudança muito representativa. Porque se essa lista fosse feita há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, a chance de não aparecer nenhum era muito grande, né? Estou tentando buscar aqui uma outra lista que eu me lembrei agora, senão eu tinha anotado, mas no começo dos anos 2000, teve uma lista menor, eu acho que foi da revista Trip, tô procurando aqui certinho para confirmar, mas que organizou os melhores livros dos últimos 15 ou 20 anos. E aí era um número menor, eram 12 ou 15 livros, e tinha um autor negro só e uma mulher só. Era a Lígia Fagundes Telles. Então, acho que assim, em pouco tempo, esse panorama da crítica já amadureceu bastante, se a gente parar para pensar. Tem vantagens. E a questão da autoria negra, na minha opinião, assim, foi o amadurecimento maior que se percebe na lista. Que apesar de você ainda ter menos autores negros do que brancos, né, ou menos autores não brancos do que brancos, as 3 primeiras posições são de autores negros. Isso eu achei muito representativo. Então, assim, existe uma visão, me parece, na crítica, de que é uma temática urgente a ser discutida. Questão racial, não só como temática, mas quanto ponto de autoria. A gente tem nas 3 primeiras posições Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, e O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. E aí temos outros autores, né? A gente tem a Conceição, com 2 livros, que é o Olhos d'Água e o Ponciá. O José Faleiro. Com Os Supridores. E o Copenaua, entrando aqui como não... O Copenaua, inclusive, talvez era um ponto... Não me incomoda em nada ele tá aqui, eu acho louvado. Mas eu vi algumas pessoas comentando e eu acho que faz sentido, né? Porque não é um livro de ficção, é um livro de não ficção, né? E, em teoria, o ponto da lista era ser... os 25 livros de ficção. Então,
tem um ponto aí também para debate. Mas eu acho bom ele estar aqui, eu confesso que não me incomodo, não. Eu descumpro a regra Por ele. para honrar aqui. E acho que ele está aqui representando esse movimento mesmo de autores indígenas. Eu acho emblemático que apareça um autor indígena nessa lista. E a gente tem ainda o Giovanni Martins, né? Com o sol na cabeça. E aí, o último ponto que eu queria comentar, Luana... Eu tenho mais 2 aqui. Ah, então, por favor. Qual é o seu ponto? Meu último ponto é que dos 25 livros da lista, 7 já foram resenhados por nós neste podcast. Verdade, eu tinha esse ponto também. Ó, a gente citou O Avesso da Pele, O Sol na Cabeça, Ponciá Vicêncio, Um Útero é do Tamanho de um Punho, Os Supridores, O Som do Rugido da Onça e O Amora. E hoje vamos aumentar essa lista. E tem alguns livros que a gente quase citou. A gente falou já sobre o K, Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski. Ou que a gente mencionou outros livros dos autores que estão aqui. Sim. Por exemplo, da Ana Martins, a gente falou de Uma Ilha a Outra, mas a gente não tinha falado do O Livro das Semelhanças, que é o livro que aparece ali. Então tem questões assim, mas a gente tá antenadíssimo, Luana. Ou então a gente leva muito a sério premiações, né? Que é uma outra grande questão. E listas. A nossa especialidade aqui é listas. Porque aí eu vou só acrescentar mais um ponto aqui que eu destaquei também, que é a questão das editoras presentes na lista, né, João? Dos 25 livros, a gente tem 18 da companhia. E aí entra esse ponto das premiações, né? Eu acho que talvez, além do poder de fogo da companhia, né, da capacidade editorial, com certeza, mas também de ser muito validada pelas premiações. Então, a gente sempre tem muitos livros da companhia ganhando destaque em Prêmio São Paulo, em Jabuti. Então, eu acho que isso corrobora, né, para a presença aqui na lista. E a gente ainda tem outras grandes editoras aqui. A gente tem 18 da companhia, 2 da Todavia e 2 da Record. Um da Duble, né? E aí a gente tem 3 de editoras independentes, que são 2 da Palas. Aqui a Palas com a Conceição, né? Os 2 da Palas são justamente os livros da Conceição, sendo que o Ponciá, ele saiu antes de sair pela Palas, ele saiu por uma outra independente, pela Massa. Então, ela trocou de casa de editora independente, digamos assim, independente na essência, né? E o Amora, da Duble, né? Então, temos 3 aqui de editoras menores, de editoras independentes. Eu tô aqui, enquanto eu tô conversando, tô tentando pegar a lista que eu tinha comentado. Gente, eu não achei, mas depois, se eu achar, eu coloco. Mas eu lembro que era muito representativo. Alguns livros até reaparecem, porque aparece o 9 Noites, aparece o Milton Ratum, só que o Milton Ratum aparece com outro livro, porque ali eles pegam a década de 90 e o começo dos anos 2000. Então, aí uns 10, 15 anos atrás essa lista foi elaborada. Mas é curioso perceber como que alguns se mantiveram na lista, mas houve uma diversificada. Eu acho que é o grande ponto de valorização dessa lista. Da gente pensar como que avançamos em alguns debates, sobretudo no racial e no de gênero, embora a gente ainda precise avançar mais, igual comentamos aqui, mas em outros pontos talvez a gente tenha que ficar atento, por exemplo, essa concentração de editoras e do Sudeste, né? O peso do Sudeste agora nessa representação cultural. Sempre houve uma concentração de mercado editorial no Sudeste, mas acho que agora isso ficou mais explícito nessa organização. Exatamente. E destaco também, um último ponto, autores LGBTs, né? Que apareceram bastante. Eu vi... Tô dando mais... É porque eu vi pessoas comentando assim que tem 5 autores LGBTs. Eu só contei 4. Ou seja, eu preciso que os 25 autores da lista me mandem aqui a carta marcando o xizinho com a orientação sexual, porque claramente tem um que me escapou. Tem alguém que não está participando das reuniões do Vale. Não está pagando o boleto direito. Não vi, mas eu contei 4. E achei um panorama interessante também, porque é algo que não apareceria de forma explícita. Talvez a gente nem soubesse numa lista
do começo dos anos 2000, quem era ou quem não era, né? Mas dos 4 autores que eu contei, acho que foi isso, 4, e tem um que me escapou, porque eu vi muita gente comentando 5. Nem todos necessariamente escrevem sobre essa temática, né? Então tem um panorama também que eu acho interessante de ampliar essas representações, né? Ou que escrevem dessa temática, mas de uma forma diluída, de outras maneiras, né? Então eu gostei da lista, gente. Eu achei uma lista que tentou abarcar muitas coisas, mas talvez tenha mirado num lado e esqueceu de contemplar, por exemplo, a questão regional. Eu acho que é o grande demérito que eu percebi. Mas aí entra o que você falou sobre o retrato mesmo, né, João? Será que esqueceu de colocar ou será que neste momento a gente tem realmente um predomínio de editoras sudestinas, né, de literatura de autoria sudestina? De autores, né? Mostra um pouco o nosso consumo de livros também, né? Daí a importância de diversificar. Tentar, de alguma forma, enquanto leitor mesmo, não digo nem priorizar, mas contemplar também editoras independentes, autores de regiões que chegam menos para a gente. A gente está falando aqui muito de literatura brasileira hoje, mas isso vale como um todo para o mundo, né? De territórios, de países que a gente sabe que não chega tanta produção, de valorizar as editoras que investem nesse tipo de publicação. Vale a pena sempre mencionar isso, né, João? Vale a pena anotar, assim, se você tem interesse de ver os seus hábitos de leitura, né, o que você consome, faz uma listinha. Coloca quanto dos livros que você leu no ano passado foram escritos por homens, por mulheres. Eu já contei essa história aqui, mas a primeira vez que eu fiz esse movimento e tive essa reflexão foi justamente por conta do Leia Mulheres, né, que já há muitos anos atrás trouxe essa discussão, essa temática. Quantos livros de autoria feminina você leu? Né? E aí depois a gente vai extrapolando isso. E de autoria não branca, né? Negra, indígena, asiática, e a gente extrapola para países, e então a gente pode pensar nisso em diversas camadas, né? Em diversos âmbitos aqui. Eu acho que é sempre interessante, né? Ampliar aqui. E aí eu acho que até vale uma autocrítica para a gente também, né, João? Porque a gente tenta, por exemplo, diversificar bastante as nossas editoras, né, citadas aqui no podcast. Então, só ano passado a gente falou sobre 55 selos editoriais diferentes, né? Mas a gente tem uma tendência a acabar falando mais das grandes mesmo, né, João? Porque são os livros que estão tendo mais repercussão, então a gente também quer participar dessa discussão. São os livros que a gente consegue até comprar com mais facilidade, né? Porque aí não importa exatamente o lugar do Brasil que você tá, mas são os livros que você vai encontrar em grandes livrarias, que você vai conseguir comprar, por exemplo, pela própria Amazon, porque tem estoque. A gente sabe que algumas editoras independentes ainda não comercializam com a Amazon, ou que são vendidas por terceiros, aí mesmo você comprando num site. Tô dando o exemplo da Amazon, mas assim, vale para qualquer site de livraria, que aí se você comprar na livraria, tem que pagar o frete, porque é vendido por outra pessoa, não pela livraria. Então acaba tendo as grandes editoras conseguem dar desconto, participam das feiras. Então a gente sabe que tem esse peso mesmo do comércio, né? De ser uma estrutura mais favorecida. E eu brinquei antes das premiações, mas isso também pesa, né, João? A gente gosta de listas, a gente acompanha as premiações, então com certeza a gente fica curioso, né, com o vencedor do Jabuti ou o vencedor do Prêmio Nobel. A gente sempre brinca, né, que a companhia, a grande editora aqui do Prêmio Nobel no Brasil é um pouco isso também, né? São as editoras que acabam comprando os direitos, conseguindo comprar esses direitos. Mas a gente se esforça, tá, gente? A gente recebeu, inclusive, recentemente essa crítica, né? De que a gente estaria trazendo muitas editoras grandes, esquecendo um pouco as independentes. A gente tenta, mas de vez em quando a gente acaba não conseguindo escapar também, né? É sempre uma questão aqui pra gente. E até de parceria, né, João? As grandes editoras têm mais projetos de parceria, conseguem fazer parceria com mais perfis. A gente tem parceria com a Companhia das Letras, então a gente recebe muitos livros deles, com a Fósforo também. E tem um movimento também. A gente está só julgando algumas questões aqui, tá, gente? Lidem aí, entrem na conversa com a gente. Mas tem um movimento muito comum no mercado editorial brasileiro. Eu vou colocar aqui como um fato. Eu não tenho uma opinião sobre isso porque eu entendo os dois lados. Mas de autores que começam a publicar em editoras pequenas e depois vão para editoras grandes.
Então, assim, eu já vi muita crítica a esse movimento, mas eu também já vi muito o outro lado do autor e da editora, assim. Eu já vi muita editora pequena falando, não, tem que ir mesmo, porque o autor está num tamanho que a gente não consegue dar suporte, né? Ou o próprio autor falando, mas eu vou vender muito mais, e a gente também não pode esquecer que autores são profissionais. Então, assim, existe uma questão de ter um alcance maior, de poder lidar com uma venda maior, né? Por outro lado, também já ouvi uma crítica de autores e de editoras dizendo que às vezes o autor tem muito mais visibilidade numa editora pequena, porque na grande editora ele vai ter ali outros grandes nomes e a editora às vezes não vai conseguir dar tanto destaque para ele. Numa editora pequena ele vai ser o grande nome daquela editora. Então acho que cada caso é um caso, é muito difícil da gente ponderar isso e de julgar, né, assim, mas fulano trocou de editora, Beltrano, porque aí você tem que pensar enquanto profissional, você nunca trocou de empresa? Se você recebeu uma proposta melhor, você não estaria disposto, né? O autor também paga conta, gente. O autor também tem que lidar de alguma forma. E acho que tudo fica hiperdimensionado no Brasil porque não é um grande mercado. A gente não está falando aqui de grandes royalties. Então, assim, qualquer a mais, qualquer 10% a mais, isso já dá muito impacto na conta do mês do autor. Então, assim, eu não me sinto confortável em fazer esse julgamento, sabe? De enfiar o dedo na cara do autor e falar, você deveria ter ficado naquela editora pequena porque o mercado editorial brasileiro... Eu acho que é meio utópico você defender esse protecionismo ali, pensando no autor, sabe? Eu acho que é uma questão para a gente discutir enquanto mercado, e não em culpabilizar quem trocou, quem não trocou de editora, porque a gente também não sabe, né, gente? O contrato, a relação, entram camadas ali muito subjetivas que a gente está analisando de fora. E nessa lista a gente tem esse movimento também. Eu comentei que tem 18 da Companhia das Letras, mas eles não foram todos publicados originalmente pela companhia. A companhia é a casa editorial onde esses títulos estão atualmente, né? Se a gente pensar em publicação original, esse número cairia para 14. De cabeça, são 4 que mudaram de casa, né? 4 títulos que mudaram de casa. De cabeça eu lembro do K, que saiu pela Expressão Popular, agora é da companhia. A gente tem o Eles Eram Muitos Cavalos, do Rufato, que saiu pela Boitempo e agora é da companhia. Então a gente tem pelo menos 4 autores aí que foram para a companhia posteriormente, né? Tem Um Útero do Tamanho de um Punho. Kozak, né? O spoiler da Kozak. O próprio K foi publicado pela Kozak uma época, não foi? O Bernardo Kucinski foi. Eu posso estar enganado, mas acho que tem um outro livro que está sendo publicado agora por outra editora, mas originalmente era da Kozak. E eu acho interessante esse retrato também, né? A foto pega a falência da Kozak, que voltou, né? Tá aí. Mas pega e a Kozak, apesar da gente fazer várias brincadeiras e vários comentários em relação a ela, que era uma editora de luxo, aquela coisa toda, hoje em dia nem seria tanto, tá? Que o preço que a gente pagava nos livros da Kozak é muito menor do que a gente está pagando hoje. Mas imagine o quanto que custaria a Kozak hoje em dia, né? Talvez. Mas eu acho que a Kozak, ela foi importante no cenário editorial brasileiro, e a gente já conversou sobre isso, mas eu vou só dar de exemplo. E eu fiquei muito, muito feliz de na lista contemplar Um Útero do Tamanho de um Punho, porque na minha opinião, enquanto leitor, começou ali um boom de poesia contemporânea. A gente lembra, assim, a gente não vou revisitar o caso todo, porque a gente comenta no episódio que a gente resenhou o livro da Angélica Freitas, mas foi por conta deste livro que houve um movimento muito grande das grandes editoras de voltar a investir em coleções de literatura contemporânea. E que a Kozak publicou e vendeu muito na época, e aí a própria Kozak falou, nossa, vamos investir. E aí, na esteira aqui da Angélica Freitas, ela abriu portas mesmo, assim, para essa atenção para a poesia contemporânea. Eu me lembro que várias outras editoras começaram a investir a partir do momento que a Angélica conseguiu com o livro mostrar assim, olha, poesia vende também. E aí começou. Então eu fiquei muito feliz da foto ter feito essa homenagem para a Angélica, porque eu acho muito merecido. É outro ponto que a gente não comentou aqui, tem um predomínio muito grande de romance, mas eu acho que isso é um fato do século XXI.
A gente ainda tem que lidar com ele, né? Apesar de ter livro de contos, tem 2 de poesia. Eu acho que a grande ausência aqui talvez seja a poesia, né? Mas só de aparecer eu já achei representativo. Acho que se fosse volta a trabalhar com esse exemplo, né? Se fosse há pouco tempo atrás, a gente teria uma predominância muito maior de gênero, de autores, de orientação sexual. E só para finalizar essa primeira parte, pelo menos do meu ponto aqui, não sei se a Lu quer comentar mais alguma coisa, achei a tal lista que eu comentei, gente, eram os melhores livros dos últimos 15 anos. Foi uma lista feita em 2005 pela revista Trip. Um esquema parecido, convidou aqui especialistas para votar e elegeram 15 livros. Não vou comentar todos, mas depois eu posso pôr a listinha lá no perfil, se for do interesse de alguém. Mas os 3 primeiros eram 2 Irmãos, do Milton Ratum, em primeiro lugar, 9 Noites, do Bernardo Carvalho, e O Voo da Madrugada, do Sérgio Santana, em terceiro. E aí só vou destacar que o Voo da Madrugada está na lista da Folha, e o 4º lugar é justamente Eles Eram Muito Cavalos, do Rufato, que também aparece na lista. Aparece também o Budapeste, do Chico Buarque, e acho que só. Os outros livros aqui são da década de 90 e aí ficaram de fora. Todos os autores que aparecem também na lista da Folha, né? Pode não ser exatamente o mesmo livro, mas autores que aparecem, né? O próprio Dois Irmãos, né? Ele não foi publicado, ele não está na lista porque ele não foi... Ele é de 2000. Exatamente. Aí pegou os Cinzas do Norte, do Milton, né? E eu fiquei tão feliz que o Dois Irmãos não pôde entrar, porque eu tenho uma predileção muito grande pelos Cinzas do Norte. Apesar de o Dois Irmãos, acho que ser um dos mais famosos do Milton, mas eu gostei de terem... Peço perdão, Milton, mas eu gostei de terem barrado Dois Irmãos para poder concentrar os votos nos Cinzas. O que eu acho que ia acontecer é que iam aparecer os dois, né? São 2 livros incríveis, né? Talvez. Inclusive, 2000 é século XXI, né? Mas o século você começa a contar a partir do ano 1. É verdade. Eu que errei. A matemática foi... 2000 ainda é século... 20. Peço desculpa, Folha. Erramos. Por que você está chorando? Porque eu sou muito burra! E o último ponto que eu ia falar, olha só, O João 15... já falou 15 últimos pontos aqui. Não, mas era o último ponto da outra lista que eu tenho aqui. Que dos 15 livros, aparece uma única mulher. Que é a Lígia Fagundes Telles, com A Noite Escura e Mais Eu. Que é a Lígia, né? É ninguém mais, ninguém menos do que a Lígia. Então, assim, precisou de uma Lígia para entrar aqui na década de 90, começo dos anos 2000. E acho que um único autor negro, que é o Paulo Lins, com Cidade de Deus. Então, assim, em 20 anos, melhoramos bastante essa representação aqui. Mas... continuamos com questões. Precisamos melhorar ainda mais, e eu acho que a lista também traz esse retrato, né? E, agora uma última provocação, será que a Folha vai fazer igual foi o New York Times, né, que fez a lista dos 100 livros do século? Será que ela vai fazer a segunda com voto popular? Eu quero. Eu tenho medo, eu tô igual a Regina Duarte. Deus me livre, vou ter que citar ela aqui. Porque aí eu acho que eu acho que a gente ainda vai ser protegido, porque vai colocar como ficção. Então acho que o Café com Deus não vai poder entrar. Mas o Tudo é Rio. Oh! Mais uma mineira, João. Mais uma mineira. Eu vou falar de um autor mineiro hoje, pra agradar o João. Mentira! Verdade, João. Olha, você pegou de surpresa. Quer começar? Porque aí a gente ainda não comentou 40 minutos de episódio e a gente ainda não falou o que viemos fazer aqui hoje. Comentarista, é isso. Um beijo. Quem quiser apoia a gente. Já deu o episódio. É isso. Um beijo da Anitta. Mas a gente trouxe, cada um de nós escolheu um livro desses 25 citados. Então a gente vai falar aqui de algum livro que a gente ainda não comentou no podcast. Regra importante, a gente ainda não comentou no podcast, porque como vocês viram, a gente já citou alguns, né? E a gente escolheu outro livro que não está entre os 25 primeiros, mas foi citado. Apresentaram, né, uma lista maior, e aí o meu está nessa lista dos 50. O meu não tá, não. Não tá, João? A gente não combinou a regra. Não, porque eu tinha entendido a regra do seguinte. A gente ficou em dúvida entre duas regras. Como escolher 4 livros da lista ou fazer a nossa lista.
E a gente chegou no meio termo de fazer assim. Não, então a gente vai citar 2 que estão na lista e 2 que não apareceram na lista dos 25, mas a gente achou que deveria ter aparecido. Tá. O meu segundo tá na lista ampliada. A matéria, só para contextualizar quem não viu, quando você pega a matéria, tem uns 25 que foram os mais votados, mas a Folha publicou todos os livros que tiveram uma quantidade X de votos. Então dá para você ver assim, quem teve 3 votos, 4 votos, então dá para fazer um ranking ali até os 50. Bom, vamos ao que interessa. Quer começar, João? Acho que pode ser você, fiquei curioso com o autor mineiro. Mas não vai ser o autor mineiro. Eu vou começar citando o autor que está entre os 25, que é o Bernardo Carvalho, né? Merecidíssimo, gente. Eu gosto muito desse autor, gente. E, ó, para compartilhar com vocês aqui, abrindo meu coração, eu já pensei em trazer o livro dele, o 9 Noites, várias vezes aqui para este podcast, mas, parafraseando Regina Duarte também, eu também tive medo, João. Porque, assim, é um livro muito difícil de ler. É um livro difícil de falar a respeito, de resenhar. E para piorar a minha situação, é um livro que eu li há muitos anos. Eu fui até conferir, eu li ele em 2016. Então faz um certo tempo, mas eu quis trazer ele hoje, eu achei que eu não podia escapar, porque foi um livro muito importante para mim. Mudou muita coisa para mim, na minha experiência como leitora, na minha formação de leitora. Olha que chique. E aí eu acho que faz sentido trazer ele aqui para falar, né, dos romances mais importantes do século XXI. Eu acho que para mim ele teve de fato esse peso. E naquele ano, em 2016, foi a minha leitura favorita, João. Foi o meu top 1 do ano, fiquei muito obsessiva pela história. Então, vou compartilhar aqui com vocês, mas sabendo que não vou fazer um bom trabalho, assim. Para falar dele com propriedade, com respeito, tinha que ter dado uma relida, não deu tempo. Mas vamos lá, espero pelo menos compartilhar com vocês o meu amor aqui, como eu fiquei impressionada por essa obra, tá? Mas o 9 Noites, ele foi publicado em 2002. Então, pegou ali, ó. Era a partir de 2001, 2002, passou raspando. Entrou no critério. E ele fala sobre um jornalista. Eu poderia puxar esse fio de vários lugares aqui para falar sobre o que trata a história, mas vou puxar pelo jornalista. A gente tem um jornalista que vive ali no início dos anos 2000 e ele vai ler um artigo que fala sobre um antropólogo estadunidense que veio para o Brasil nos anos 30. Ele foi para o interior de Tocantins para estudar uma população indígena, que é a população dos Craôs. Então, esse artigo fala sobre esse antropólogo, chama a atenção do jornalista e vai contar, inclusive, que esse jornalista, que esse antropólogo acabou cometendo suicídio no Brasil. E é uma história muito violenta, porque ele entra ali num processo de automutilação, ele vai se enforcar na frente dos indígenas, então algo muito brutal. Ele morre no Brasil, e aí esse artigo fala sobre isso. Esse jornalista vai ficar bem interessado nessa história. Com o passar da leitura, a gente vai entendendo a obsessão dele, porque diabos, isso impressionou tanto ele, né? Essa história acontecida 60 anos antes, 6 décadas atrás. Mas basicamente ele vai tentar pesquisar mais sobre a história e descobrir o que levou esse antropólogo, que se chama Boel Quinn, o que levou o Boel a cometer esse ato de violência contra si mesmo. Então a gente vai acompanhando essa narração, esse jornalista é um dos narradores, mas a gente tem uma outra narração no livro. A gente tem algumas cartas que vão sendo apresentadas aqui de um sertanejo chamado Manuel, e esse Manuel ele conheceu o Boel Quinn. Existe até uma sugestão ali de que talvez eles tenham tido algum tipo de envolvimento amoroso, sentimental de alguma forma, mas não fica explícito, né? Mas de qualquer forma ele passou 9 noites com esse antropólogo, daí o título do livro, 9 Noites, né? Então a gente vai ter essa narração, esses 2 movimentos aqui de narração. E aí, gente, eu gosto de tudo nesse livro, assim, tudo aqui me impressiona. Eu acho que é um livro que nunca esclarece totalmente nada para o leitor.
Então a gente fica tentando entender os motivos do Boel Quinn, mas a gente nunca entende. Nenhum dos personagens é completamente esgotado, né, ou decifrado. Eu acho a construção de personagens aqui muito interessante. Mas para mim, assim, o que foi mais chocante, o que foi mais impressionante é que a gente tem aqui um livro, gente, que é uma metaficção histórica. Então, o que o Bernardo faz? Ele pega fatos e ele ficcionaliza em cima desses fatos. Então, a gente vai descobrindo que muitas coisas aqui nesse livro são verdadeiras, aconteceram de fato. Então, por exemplo, o Boel Quinn existiu. Esse antropólogo existiu, tem livros publicados, ele tem, se não me engano, 4 livros de antropologia publicados, né, na área dele. A gente vai descobrir que este artigo que o jornalista encontra existiu também, né? E o próprio jornalista, de alguma forma, ele aponta para o Bernardo Carvalho. Existem ali algumas coincidências biográficas, digamos assim, que levam a gente a entender que talvez seja o próprio autor falando de si. Vou falar mais sobre isso mais para frente. Mas o Bernardo Carvalho, o pai dele tinha de fato algumas fazendas nos interiores do Brasil, ele teve contato com populações indígenas quando era criança. Tem algumas edições do Nove Noites que trazem a foto de uma criança de mãos dadas com um indígena. Eu não tenho essa edição, infelizmente, não é a minha, mas tem essa foto que é muito interessante porque está escrito em vários lugares que aquele seria o Bernardo Carvalho, uma foto dele mesmo. Então, olha como vai confundindo, né, o que é personagem e o que é, de fato, ali o escritor. Mas eu não sei se acredito que essa foto é o do Bernardo Carvalho, apesar disso estar em várias fontes, porque não dá para acreditar em nada nesse livro, gente. Vou conferir se na minha tem a foto. Tá fácil de pegar aqui. Eu li na edição de bolso. Então, a minha edição não é a da foto, mas eu ainda vou ter essa edição. Tem 2 fotos aqui no meio, mas infelizmente não é a foto que você comentou. O livro já teve várias edições, gente, porque é realmente um livro muito importante, né? Mas eu, como eu falei, né, eu não acredito em nada nesse livro, porque em nenhum momento fica claro aqui o limite entre o que é factual e o que é ficcionalizado, entre o que é real e o que é imaginado. E isso perturba a gente profundamente. Eu acho que grande parte da perturbação do livro é essa construção dos personagens, que são personagens muito ambíguos, muito duros, mas também isso da gente não saber onde a gente está pisando. Eu vou abrir um pequeno parênteses aqui, mas para falar sobre como é a nossa recepção de leitura. A nossa recepção de leitura não é a mesma quando a gente lê um livro de ficção ou não ficção. A gente não lê da mesma forma uma ficção sobre a Segunda Guerra Mundial e um relato, um testemunho de um campo de concentração, do Shoah, do Holocausto. Né? Eu acho que até já contei isso em outros episódios, mas eu fiz uma cadeira na faculdade de literatura de testemunho. A gente até leu alguns outros livros, mas basicamente muito focada no Shoah, na questão dos judeus, né, na Segunda Guerra. E tem uma história famosa na literatura de testemunho, né, neste recorte literário aqui, de um autor que ele escreveu um livro chamado Fragmentos. João, não sei se você já ouviu falar nesse autor. Ele se chama Benjamin Velkomersky. Né? E aí, João, ele publicou no final dos anos 90 um relato. Ele era um sobrevivente de um campo de concentração e era um grande livro, foi um livro muito elogiado, porque ele conseguia unir as duas coisas, né? Ele era um sobrevivente, então ele tinha essa importância do relato, mas ao mesmo tempo ele escrevia muito bem. Porque até a nossa questão, até a forma como a gente avalia um livro que é um relato, ela é diferente. Você vai ler ali um testemunho e vai falar, nossa, você passou por tudo isso, que dificuldade, mas custava ter escrito um pouco melhor. A gente não faz esse movimento, né? A gente avalia com outros critérios, né? E ele juntava, então, essas duas coisas, era um baita escritor, foi um livro que fez muito sucesso, vendeu pra caramba, né? Chegou no Brasil, eu estudei, o professor que me deu essa matéria, essa cadeira de literatura de testemunho, foi o tradutor do livro, que é o Luiz Sérgio Krauss. E ele veio para o Brasil, uma grande comoção. E aí depois se descobriu, João, que era tudo mentira. Eu conheço esse caso. Ele não era um sobrevivente. Ele inventou uma história para si mesmo, uma biografia, e o livro era inteiramente ficcional.
E aí a gente saiu, né, deste que era o grande escritor, um dos grandes escritores do século XX, para um cara que foi completamente esquecido. Ninguém mais fala dele hoje em dia, né? Existe uma questão moral aí, obviamente. A gente não perdoa quem mente pra gente. E o tipo de mentira, né? Ele cruzou um certo limite, né? Cruzou. Mas eu acho que também tem uma questão de recepção, porque a gente leu, a gente recebeu esse livro como um relato. Como a gente passa a se relacionar agora com o livro sabendo que é uma ficção? Então, na verdade, a gente gosta de ter essas regras bem delimitadas. A gente cria um pacto ficcional com o autor quando ele nos explica do que ele está falando. Isto aqui é um relato, eu vivi isso aqui é um livro de não ficção, isso aqui é uma pesquisa histórica, isso aqui é uma pesquisa acadêmica. Não, isso aqui é pura ficção. Pode até ser baseado em determinado contexto histórico, social, mas é uma ficcionalização. Eu ia usar esse termo, ele quebrou o pacto, né? Porque o relato você lê como verdade. E a partir do momento que não é verdade, você fala, bom, então já não me interessa mais. Mentiu para mim e mentiu em algo imperdoável. Exatamente. Mas essa questão do que é verdade ou não, para mim é a grande questão do Nove Noites. Eu acho que o Bernardo, voltando para o livro do Bernardo, ele faz isso propositadamente, é um projeto literário, ele torna esse limite muito tênue, então a gente fica num estado de tensão aqui grande durante toda a leitura, né? E eu acho até que ele leva isso além, porque assim, de certa forma, ele está apresentando um caso real, né? Como eu falei, o antropólogo existiu, o próprio Manuel existiu, né? O sertanejo que conheceu o Boel Cohen, mas as cartas possivelmente não são reais, né? Mas ele usa todos esses elementos reais. Essa narração do jornalista é uma narração jornalística, né? Ela é muito fria, ela é muito objetiva, só que ela vai mudando no decorrer do romance. Isso é muito interessante. É como se aquele personagem que vai trazer a luz, né, ele vai elucidar toda essa questão desse antropólogo, ele vai sendo contaminado pela ficção. E ele vai se tornando cada vez mais delirante. Então, para mim, aponta um pouco nessa direção também. O Bernardo nos falando, será que dá para a gente captar aqui a verdade e trazer uma história real? Será que o próprio fato de você escrever já não é uma ficcionalização de algo factual, né? Eu acho que essa discussão, ela é muito interessante, ela é muito instigante no livro e ela é muito bem feita, assim. Para mim, é um livro muito difícil de ser lido, como eu falei, ele tem várias questões aqui que tornam a leitura não tão fluida ou não tão fácil. Ela é propositadamente desafiadora, mas ao mesmo tempo é um livro que eu não conseguia parar de ler, assim. Para mim, ele é um livro que te instiga muito e te deixa muito obsessiva pela história. Depois você vai tentar descobrir, você vai pesquisar fatos, você vai ouvir entrevistas do Bernardo e ele nunca esclarece nada, mesmo nas entrevistas, ele não dá essa colher de chá pra gente. Então, para mim, é um grande livro que não se resolve, mas de um modo positivo, assim. Ele não vai te dizer por que o antropólogo morreu, afinal de contas, o que levou ele ao suicídio. Ele não vai te esclarecer o que é verdade ou não, e isso é interessante, né? E para mim foi muito novo, porque eu vinha de leituras, eu estava acostumada com um mundo em que ou os autores, sei lá, ficcionalizavam ou eram completamente obsessivos para falar sobre si, né? E o Bernardo, ele se coloca no meio do caminho aqui. Ele é personagem, mas talvez ele não seja. Eu acho muito interessante, gente. Então, assim, para mim foi algo muito novo na época. É uma das grandes leituras que eu fiz nos últimos anos. Eu gosto demais desse livro. Preciso reler, como eu comentei aqui no início da minha fala, mas justamente por ele ser mais desafiador, eu ainda não tive esse impulso, mas farei isso, com certeza. E fica super sugestão aqui para vocês, se vocês ainda não leram. O Bernardo, eu acho que eu ainda não tinha recomendado nada dele no podcast, pelo menos eu não lembro. É um autor que eu gosto demais. Tem vários livros dele que eu acho sensacionais. O Nove Noites é o 6º livro dele. Então ele tem aí uma longa carreira, é um escritor muito consolidado. Ele é muito polêmico. As falas dele, as entrevistas também são sempre muito boas. Ele tem inclusive a polêmica da Flip, não sei se vocês lembram, há uns anos atrás, que ele foi numa mesa, muitos anos isso já,
E aí perguntaram para ele se... Eu não lembro exatamente qual era o contexto da pergunta, mas era algo assim, seus livros são difíceis, você não tem medo dos seus leitores te abandonarem, você escreve pensando nesses leitores, como funciona o seu processo criativo? E a resposta dele foi meio, foda-se o leitor, eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para criar o meu objeto artístico e apresentar ele para o mundo e as pessoas terem recepções múltiplas, né? E ele não está interessado numa literatura de conforto. Nunca é uma literatura de conforto, os livros do Bernardo. É sempre algo profundamente perturbador, assim. Então é um autor que eu gosto. Eu acho que ele coloca fogo, assim. Eu acho que ele tem uma voz muito interessante. Então eu recomendo muito. Mas são sempre livros meio desafiadores, assim, vão preparados, vão com o espírito certo. Queima, bebê! Queima! Eu ia comentar, eu fiquei muito feliz quando você trouxe o 9 Noites, porque eu também sou transtornado com esse livro. Eu amo o 9 Noites, eu queria falar dele aqui, só que eu também precisaria reler, porque eu li o 9 Noites em 2009, Luana. Pense você, que foi um ano, eu estava revendo aqui no meu Scooby, foi um grande ano na minha vida. Vou dar só alguns nomes aqui para você. Eu li em 2009 Cinzas do Norte, eu cumpri muitos critérios da lista em 2009. Ó. Cinzas do Norte, Budapeste, 9 Noites, entre outros aqui, li Rubens Figueiredo, li o Dalton Trevisan, João Gilberto Noll, Clarice Lispector, A Paixão Segundo de H. Então, assim, foi um ano movimentado nas minhas leituras. Mas ia comentar na sua fala só alguns pontos que eu acho muito legal do 9 Noites especificamente, é que ele é um livro muito sofisticado do ponto de vista formal, né? Assim, é esse ponto que você falou, ele é um livro que desafia o leitor o tempo todo, que você lê, você fala, nossa, peraí, que aqui o buraco é mais embaixo, né? E ele tem, além de tudo que você comentou, ele tem umas brincadeiras aqui intertextuais, porque, por exemplo, ele dialoga muito com O Coração das Trevas, né? Que é outro livro que a gente comentou. Então, assim, gosto, porque é outro livro que a gente ama, e ele propõe, em certa medida, eu lembro muito desse debate na época, um revisionismo do indianismo na história brasileira, né? A forma como ele vai retratar, vou dar uma simplificada aqui para não alongar demais, mas ele é um branco comentando aspectos da relação do branco e do indígena, mas não é o branco querendo narrar a questão indígena, é um branco, inclusive, narrando o choque cultural do branco com o indígena. Então eu acho isso muito legal, como é que ele desloca esse ponto de vista. Parece uma coisa óbvia hoje em dia, mas ao longo da nossa história não foi tão comum. É o branco falando do contato do branco com o indígena do ponto de vista do branco. Ele não quer mais emular a voz do indígena ou colocar o indígena no centro por um olhar idealizado, igual acontecia no romantismo. Ele quer justamente esse olhar do desconforto, do choque, do preconceito que aparece muitas vezes, mesmo quando o personagem está bem intencionado. Então eu gosto muito do livro, eu acho que ele tem muitas e muitas camadas. E no fim, um grande livro sobre como a gente lida com a figura do outro, né? Então você tem essa camada no livro de que você jamais entende as reais motivações desses personagens, porque é o outro, e o outro sempre tem uma última barreira que é intransponível. Então acho que essa mensagem está muito clara. Mas no próprio movimento do antropólogo, né, que é antropólogo, eu acho que até o fato de ele ser antropólogo é muito interessante, aquela antropologia lá do início do século XX, que ainda tinha esse pressuposto, né, de você entender as civilizações bárbaras, né, não civilizadas. Tristes trópicos. Exatamente. Mas desse outro que vai estadunidense, vai para o interior do Tocantins, população indígena, e não só não entende o outro, como de alguma forma é destruído nesse processo, né? Porque ele vai se autodestruir. Eu acho que essa imagem da autodestruição também é muito forte. Então, como o outro, ele também é muito perigoso. Isso é uma constante na obra do Bernardo. A gente, às vezes, tenta se aproximar do outro e esse movimento nos destrói. O outro é sempre um mistério, né, Luana? E se mantém, gente. Se mantém até o final. Então, assim, não é o livro. Por isso que eu entendo muito quando o Bernardo fala que o objetivo dele não é criar uma literatura de conforto, porque não é mesmo. Porque você passa o livro inteiro buscando uma resposta, e essa resposta não vai ser dada. E eu nem tô dando um grande spoiler aqui, gente. Essa é justamente a proposta literária do autor, né?
não vai ser dado. Então, em nenhum momento você vai ter o relaxamento. Ufa, entendi a história, entendi onde o autor quer chegar. Não, isso não vai acontecer. E o não entender o livro, ele é muito importante. Ele faz parte da experiência de leitura. Eu acho que a gente fala pouco sobre isso. A gente tem muito uma ideia de esgotar os romances, né? De que a gente vai ler e a gente vai descobrir a mensagem, né? E a gente vai entender. E às vezes o processo é o inverso. É o que você não entende, é o que te causa desconforto, é o que te incomoda. Isso é o barato da leitura, né? Esse é o grande mote aqui da literatura do Bernardo, pelo menos eu leio dessa forma. E eu gosto tanto do começo desse livro, eu acho tão bonito, que começa com uma carta, né? E a primeira frase, eu acho, do livro é: isto é para quando você vier. E aí começa a carta, eu acho muito, muito bonito a escrita do Bernardo. E Bernardo, acho relevante aqui, essa informação, importante a gente colocar. Mineiro. Não, mas ele paga o condomínio. O condomínio do Bernardo tá em dia. Eu tô aqui como síndico hoje do Vale e me sinto na obrigação de falar que Bernardo tá em dia com... Paga o carnezinho do Vale. Paga o carnê do Vale, tá pago. É gay, né, João? Esse aqui tem um carimbo, tem a chancela. Eu descobri, né? Foi uma revelação pra mim na Flip, mas... A gente tem essa piada interna, gente. A Luana presenciou isso. Eu não consigo entender como que o João não sabia. Eu não sabia, gente. As entrevistas, os próprios livros. Aí ele fala de indígena e nem por isso ele é. Por quê? A gente tem uma questão delicada aqui, que ele traz muitos personagens homoafetivos, diversos nos romances, e aí vocês podem falar, gente, mas qualquer pessoa pode escrever um personagem gay, não precisa ser gay, mas não é o que acontece, né? É. Geralmente. Às vezes ele era simpatizante só. Foi até excluído da sigla, João, nem tem mais isso aí. Mas ele tem, nos romances dele, é uma constante. Eu lembro muito do Filho da Mãe, que é um romance belíssimo entre dois homens. Então, assim, é uma temática bem, bem constante na obra dele, assim. E aí estávamos na Flip. Ele estava numa mesa, né? E aí João descobriu que ele era gay e João fez a melhor expressão, assim. Foi uma expressão de choque. Minha gente, tô chocado! Eu quase levantei, eu falei, o quê que ele falou? Por isso que a gente tá retomando, porque ele fala algo do tipo assim, não, porque eu sou um homem gay, casado há não sei quantos anos, com meu marido, eu falei, o quê? Eu me senti assim... Eu olhei pra cara da Luana e falei, você sabia disso, Luana? Aí eu falei, sabia, João. E aí todo mundo na fila começou a falar, não, eu também sabia, eu também sabia. Mas eu conheço pessoas que não sabiam, tá? Que eu já comentei em off, a pessoa, o quê? Eu falei, sim. Seus pais, né, João? Eles não sabiam. A dona Cotinha aqui, de 88 anos, não sabia. Não sabia. Ficou escandalizada, inclusive. Ficou escandalizada. Bernardo Carvalho, que eu acho bem bonito, tá? Eu também. Fica aqui. A gente sempre reclama, né, que não tem autores bonitos. Que são mais raros, na verdade. Não é que não tem, mas são raros, né? Os homens, né? As mulheres são belíssimas. Os homens aqui, mas realmente... o Bernardo, eu acho bonito. Eu também acho bem bonitão. O Bernardo é São Paulo ou é Rio? Eu acho que é São Paulo. Que é outro movimento. Ah, Rio de Janeiro, você tá certo. Rio de Janeiro, carioca. Carioca. Ele não parece carioca. Outra revelação aqui. Eu gosto tanto que os nossos comentários são muito aprofundados, né? Agora a gente tá falando sobre beleza. Muito, a gente vai no que importa. Exatamente. Então ele é bonito e carioca. Eu queria só deixar essa informação pra vocês aí, queridos ouvintes. Ia comentar que me parece que é um outro movimento da lista de autores que escrevem sobre outras regiões também, né? Eu acho que isso apareceu em alguns momentos, assim. Até pela própria configuração do Brasil, de às vezes o autor mudar. Eu fiquei com São Paulo na cabeça porque o Bernardo tem um livro, né? O Sol se Põe em São Paulo. E aí eu achava que ele era de São Paulo, mas tem esse recorte também. Só para concluir, João, já te passo a palavra, mas uma última coisa que eu esqueci de citar. Diga, você não pede, você manda neste podcast, Luana. Gosto, sim. Ele tá na lista dos 25, né? Como a gente falou, ele tá em 4º lugar. Merecido, merecido. Merecido, gente. É o que a gente falou, né? Tem outros autores, outros livros que poderiam estar aqui, mas, cara, 9 Noites tem que estar. É maravilhoso, gente. É muito bom esse livro, gente. Eu acho ele realmente
muito forte, assim, dentro do século XXI. Acho que tem essa outra discussão que foi feita da lista, que eu achei, gente, vou abrir meu coração, achei de uma bobeira essa fala sem tamanho, assim, as pessoas falando, ai, mas vai fazer a lista do século XXI, o século nem terminou. Assim, nossa, gente, jura? E sempre lembrando que dá pra fazer outras, né, João? Quando acabar, faz outra. Não é autoexplicativo? Vamos fazer a lista dos melhores livros até 2025. E será que a gente vai estar vivo pra ver essa do final do século? Eu duvido muito. Ai, não pode. Tem que esperar isso aqui, porque... Do jeito que a gente gente, gripa, né, João? A gente não vai chegar lá. Nossa, mas o século nem acabou. Vai ter mundo, gente, em 2100? Vocês querem esperar mesmo? Às vezes é melhor fazer tudo que tem pra fazer agora. Não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. O que eu ia comentar, vou voltar na lista antes de falar da minha indicação, mas tem um ganchinho aqui. Vi também muita gente questionando, e vou ficar no meio do caminho. Hoje eu vim de advogado do diabo, vou colocar prós e contras. Mas muita gente reclamando, com certa razão, de ausências de grandes nomes que publicaram no começo dos anos 2000 e que não apareceram. A própria Lígia Fagundes Telles, Rubem Fonseca, Ferreira Goulart. O Ferreira até aparece depois dos 25 ali, com em alguma parte não lembro de cabeça o título do livro que ele lança, Manuel de Barros, Adélia Prado. Então foram nomes que não apareceram na lista. Concordo, acho que são nomes assim inquestionáveis da importância na literatura brasileira. Mas eu também entendo que eu acho que, apesar de não ter sido uma regra colocada pela Folha, que ela deu liberdade, foi um movimento dos votantes de pensar assim, vamos priorizar os autores do século XXI. Eu acho que esses autores, embora eles tenham publicado no começo do século, e a Adélia ainda está viva, ainda publica, né? O Rubem Fonseca faleceu há pouco tempo, publicou muita coisa, até na década de 2010, mas eu acho que há um consenso de que eles já são muito consagrados, eles não precisam ser mais endeusados, porque eles já são, assim, estupendos, e que são autores que, em maior ou menor escala, fizeram a carreira no século passado, né? As grandes obras, o forte, o mais conhecido, está no século passado. Então, acho que foi um movimento de vamos dar espaço para outros nomes, porque se a gente votar nesses, aí a gente vai repetir as listas eternamente. Eu gosto desse movimento que foi feito, de tentar valorizar o novo, porque eu acho que tem quase um apelo automático de, se é a literatura do século XXI e não acabamos o século XXI, vamos votar aqui nos autores que estão escrevendo neste século, ou pelo menos na transição, igual o Milton Ratum, porque o Milton Ratum ele começa a publicar em 89, então assim, ele pega o finalzinho do século XX, mas ele ainda está aí na ativa, é um autor relativamente jovem para escritor, publica bastante coisas importantes, então acho que houve essa escolha e eu particularmente gosto, tá? E só lembrando, acho que já ficou claro, mas são livros também, né? Não são autores, Sim. Não são os autores mais importantes, são obras específicas também, né? Pinceladas aqui. Exatamente. E aí eu vou para onde, Luana? Para Minas. Para Minas Gerais, gente. Ai, eu queria dizer, eu estava vendo a lista e aí eu fiquei tão feliz quando eu vi que apareceu a Ana Martins Marques, mas tão feliz que a hora que eu cheguei no livro dela, eu falei, eu perdoo tudo. A partir daqui, tá tudo liberado. Porque eu achei que ela não fosse aparecer justamente por ser poeta, né? Eu não estava esperando essa menção. Eu tenho uma suspeita. Porque assim, gente, abrindo um bastidor aqui, João queria muito gravar esse episódio da Folha. Eu tava mais ou menos, tô de férias, tô curtindo São Paulo. Olha que absurdo, gente. O podcast se chama Livros e Listas. Tem uma lista, é a lista dos últimos tempos. E a Luana falou, não. Mas eu acho, a minha teoria pessoal é que o João quis fazer esse episódio para falar deste livro. A grande desculpa para João falar deste livro. Esse é o seu momento, João, brilha. Eu bati palminha, eu joguei a cabeça para trás, eu bati na minha perna, eu falei, é isso, acabou, não tem para ninguém. Eu sou transtornado com a Ana Martins Marques, gente, transtornado mesmo. A gente já mencionou ela aqui num outro episódio. Faz parte da lista que mencionamos antes, né? Autores que a gente não falou o livro especificamente, mas a gente
gente já tinha falado do autor, né? Nem é o meu livro favorito da Ana, tá? Eu vou falar do Livro das Semelhanças, que é o livro que aparece ali na lista, que foi votado. O meu favorito dela ainda é A Vida Submarina, que comento em outro episódio aqui. Mas assim, eu perdoei tudo. Quando falaram da Ana, eu falei, é isso, tá ótimo. E assim, a Ana, eu acho que ela é uma unanimidade realmente entre quem lê poesia, quem gosta de poesia e até quem não gosta. Porque muita gente que não gosta de poesia, quando lê alguma publicação da Ana, funciona. A gente já comentou isso, mas eu acho que a Ana é um tipo de poeta que ela entrega muito para quem já é leitor de poesia, para quem já tem contato com o texto poético, mas ela também é uma autora muito cordial com os leitores de poesia que não têm tanto costume de ler. Não é uma poesia hermética, não é uma poesia fechada, e sempre bato nesse ponto, acho importante, né? Acho que quando a gente não tem costume de ler qualquer tipo de gênero, qualquer tipo de texto, é importante você começar por um caminho que não seja tão traumatizante, né? Isso vale para tudo. A pessoa nunca leu um livro na vida e fala, lê Faulkner, você vai amar. Lê o Ulisses, do Joyce, que você vai amar. Não, não vai funcionar, né? Mas alguns autores, eu acho que conseguem fazer essa ponte muito bem. Quem já tem uma bagagem vai encontrar ali um grau de desafio, de proposta interessante, mas quem não tem, não vai se sentir tão acuado nessa leitura. E para mim, o grande mérito da Ana é escrever uma poesia sobre o cotidiano, né? É onde eu acho que ela brilha mais. O Livro das Semelhanças, que é o livro do qual eu vou falar aqui, deixa eu só pegar a data, ele foi publicado em 2015, então aí do meio, né, já tem 10 anos, depois a Ana publicou alguns livros depois, e ele é, gente, uma delícia. Inclusive, Luana, te contar uma cena de bastidor, obriguei meus alunos a lerem, tá? Este ano. Lemos e comentamos. Então eu reli ele, eu tô com ele fresco na cabeça. O meu está autografado, ó, deixa eu mostrar pra Luana, que a Luana é caça-autógrafo. Eu ainda não tenho autógrafo dela. Da Ana, eu já te contei a minha história com a Ana, gente, eu sou tiete mesmo, assim, obsessivo, compulsivo. A Ana quase entrou com uma medida protetiva contra mim. Tô brincando. Mas eu era transtornado com a Ana e assim, eu ia em tudo, lançamento, fala, mesa. A Ana mora em Belo Horizonte, né? Então pra mim era relativamente fácil. Chegou um momento que eu até comecei a evitar, porque eu falei, coitada, ela me via e falava, oi, João, tudo bem? Sabe assim, você por aqui. Teve um evento, eu dava aula numa escola, e aí eu trabalhava com português, e o professor de literatura convidou a Ana para ir falar, porque os alunos estavam lendo um livro. Aí quando ela chegou, ela me viu, eu acho que ela pensou assim, não acredito que esse menino tá aqui até na escola. Aí eu expliquei, eu falei, não, Ana, eu dou aula aqui, tá? Tipo assim, eu não tô... eu não cheguei a tanto. Mas adoro, um beijo para Ana Martins, se estiver me ouvindo. Mas o livro da Ana... eu acho que eu até entendo a escolha que foi feita aqui dos votantes, porque o Livro das Semelhanças, ele é considerado um livro mais, como é que eu diria assim, mais experimental, talvez, da Ana, não sei se a palavra certa seria essa, mas é um livro em que, teoricamente, eu sempre tenho um pé atrás com essas falas, mas vão dizer que ela está usando mais na forma, né? Então, e aí a crítica costuma gostar mais desse tipo de forma, né? Mas eu tô feliz demais, gente, com essa representação. Livro de poesia é sempre complexo a gente comentar, né? Porque é diferente de romance, de conto, que você tem um enredo. Mas vou tentar ser breve aqui e ler alguns poemas para Luana, que ela fica esperando este momento. Inclusive, queria fazer um comentário. Quando a gente foi fazer essas escolhas, a minha segunda opção também era um livro de poesia. E aí eu troquei, eu falei, não, vou falar de um livro de prosa, porque senão acho que tem gente que não gosta muito de poesia, eu vou ser execrado aqui. Aí eu falei, tá louco? Tá louca, professora? Pirou o cabeção? E tem umas brincadeiras aqui do Livro das Semelhanças muito legais. O livro é dividido em 4 partes, e a primeira parte... Você não leu, né, Lu? Não. Então vou te contar, vou comentar com você. A primeira parte, ela faz uma brincadeira que eu já acho muito legal. A primeira parte se chama livro. E aí são poemas metalinguísticos, obviamente, ela falando da própria poesia, mas ela reproduz cada poema como se fossem as partes de um livro. Então começa com capa, depois nome do autor, título, e ela vai brincando
com essas partes que compõem um livro e escrevendo poemas, né, que brincam com essa composição do objeto livro mesmo. Então vou ler um aqui só para ilustrar. O poema que é o Dedicatória. Ainda que não te fossem dedicadas, todas as palavras nos livros pareciam escritas para você. E aí eu gosto muito da Ana, ela já falou isso em algumas entrevistas, como que ela consegue trabalhar com essa tradição literária da poesia, então poemas de amor, né? Não tem nada mais tradicional do que um poema de amor, eu acho, na literatura. Mas ela faz isso de uma forma contemporânea muito irônica, às vezes, ou muito irreverente, então aqui brincando com a dedicatória, né? Com essa parte do livro. O título do livro vai aparecer aqui muito porque ela faz um espelhamento em vários poemas, e apesar de se chamar o livro das semelhanças, é um livro que vai discutir muito paradoxo, na verdade, vai discutir sempre essa semelhança meio do espelho mesmo, né? Que é esse reflexo, mas é um reflexo invertido, é um reflexo meio torto. Depois eu vou ler outros poemas para exemplificar isso. Então, nessa primeira parte, você já tem essa brincadeira de simular aqui as partes de um livro. Vou ler mais um, que é o último poema. É um dos últimos livros que encerram essa primeira parte do livro. Agora deixo o livro, volto os olhos para a janela, a cidade, a rua, o chão, o corpo mais próximo, tuas próprias mãos. Aí também se lê. Então, assim, um poema aparentemente simples, né, na ideia, mas eu acho que ele funciona muito até para a sala de aula, né? Para você mostrar que a brincadeira, você está terminando de ler o livro, você fecha e agora vai ler o mundo, né? Vai ler outras questões. Também é passível de leitura e de interpretação o mundo. Mas eu acho que funciona muito. Você tem esses poemas que são poemas mais tranquilos e na sequência vem um poema que se chama, não vai dar para ver aqui que está dando reflexo, mas se chama Índice Remissivo. E são várias palavras listadas como se fosse um índice, então tem abismo e na frente o número, a página. Só que é uma brincadeira porque o poema se chama Índice Remissivo, não é um poema, é uma lista de palavras, e essas páginas que aparecem aqui na frente são poemas do próprio livro em que essa palavra vai aparecer. Então ela faz uma meta brincadeira aqui, e eu gosto também da desconstrução. Ela está simulando um índice, só que é um índice que no livro dela está no meio, não está no final nem no começo. Então, ao mesmo tempo que você tem a brincadeira de simular algo com a realidade, você também desconstrói essa própria realidade. Então, eu acho que é isso que agrada um pouco a crítica. Assim, ela dá um pezinho para a tradição e um pezinho para a modernidade, para a brincadeira. E a Ana tem umas ironias que muito me agradam, tá? No livro. A segunda parte, muito legal também, se chama Cartografias, que ela vai fazer poemas sem títulos, aqui nessa segunda parte, em que ela vai propor uma aproximação entre localização, entre mapas. Ela vai usar muito vocabulário da cartografia mesmo, de latitude, longitude, mapa, bússolas, com relações amorosas. E aí tem uns poemas bem interessantes também. Terceira parte, adoro, volta para a metalinguagem, se chama Visitas ao Lugar Comum. É uma série de poemas, acho que você pode até ler como um poema longo, numerado aqui em 14 pequenos poemas, em que ela pega expressões cristalizadas da língua portuguesa. São essas metáforas que a gente usa no dia a dia, e a gente já até perdeu a noção de que são metáforas, e ela faz uma desconstrução. Ela lembra para a gente que elas são expressões metafóricas. Então, por exemplo, o primeiro, quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços, testar-lhes o corte, o brilho cego. Depois ela vai colocar um outro aqui que eu acho divertidinho, quer ver? Cortar relações e depois voltar-se, verificar se o que restou suporta remendo, demorar-se sobre a cicatriz do corte. Então eu gosto muito como ela vai, ao mesmo tempo, lembrando pra gente que essas expressões, quebrar promessas, cortar relações, esperar horas a fio, perder a hora, dar à luz, são metáforas, como que a gente perdeu essa noção de que é metáfora, mas ela trabalha lembrando que é uma metáfora a partir de outras metáforas para a gente, né? E aí vem uma outra parte,
que se chama, que é a última, né? Que se chama O Livro das Semelhanças. Aí tem outro espelhamento, né? Porque é uma parte do livro que tem o nome do próprio livro, é a maior parte, e aí são poemas variados aqui com temáticas diversas. E é a parte que eu mais gosto, é a parte aqui onde você tem, acho que os poemas mais emblemáticos do livro. Tem muito poema sem título também, muito poema que vai trabalhar essa ideia do paradoxo. Separei vários aqui para a gente ler, Luana. Não vou ler todos que eu separei, mas tem um que se chama Minas. Como não ler este poema? E eu acho ele tão bonito. Ela diz, ele é um poema dividido em 2 estrofes. Aí ela diz assim: Minas, se eu encostasse meu ouvido no seu peito, ouviria o tumulto do mar, o alarido estridente dos banhistas cegos de sol, o baque das ondas quando despencam na praia. Vem, escuta no meu peito o silêncio elementar dos metais. Eu acho uma das melhores definições de mineiro, né? Eu gosto da oposição que ela faz, assim, o outro coração é um coração de mar, de tumulto, de alarido, de brilho de sol. O meu coração de mineiro é silencioso, igual os metais, né? E uma das constantes na poesia da Ana, você usou uma expressão parecida para falar do Bernardo, é o desencontro com o outro, né? Tem vários poemas que ela tematiza isso, essa tentativa de aproximação, muitas vezes pelo viés amoroso, uma tentativa de relação amorosa, mas que às vezes você percebe ali os desencontros, né? As dissonâncias. E aqui eu acho muito bonito a metáfora que ela usa da geografia, né? Ela usa os elementos da geografia. Você é uma pessoa muito alegre porque você é do mar. Me evoca muito aqui um carioca, né? A imagem do sol, do mar, do barulho. Mineiro não é assim. Mineiro é calado, é taciturno. Tem, sem mencionar, mas tem todo um diálogo aqui com a poesia do Drummond também, né? Com essa coisa de Itabira. Tem aquela frase, aquele verso do Drummond muito famoso. Não vou lembrar agora literalmente, mas que ele fala tantos por cento de ferro no coração, né? Então, é isso, né? Minas é silêncio. O come quieto, né? O vai pelas beiradas. E aí eu acho tão bonito como que ela consegue nesse poema dialogar com essa tradição, com esse estereótipo do que seria o mineiro, mas de uma forma tão bonita, né? Você ter no coração o silêncio elementar dos metais. O elementar também eu gosto muito da escolha vocabular. Agora, o melhor poema deste livro, Luana, que é um dos poemas favoritos da minha vida, é um que eu acho muito emblemático para entender esse movimento que a Ana faz com o cotidiano, mais até do que com o cotidiano. Acho que a gente comentou isso no outro episódio também, mas a Ana, ela é uma poeta de objetos. Ela tem vários poemas. Em outros livros, aqui aparece um pouco a ideia do mapa. Esse poema que eu vou ler agora menciona o objeto propriamente dito, mas nos primeiros livros ela tem seções só dedicadas para poemas que ela faz para objetos. E são lindos os poemas, assim, como se ela estivesse andando numa casa e ela faz um poema para mesa, um poema para cortina, um poema para faca. E uma das definições que ela mesma vai dar de poesia é justamente o da foto. Ela fala que o poema, a poesia, é como se você tirasse uma foto de um objeto, só que você desloca esse objeto do uso cotidiano. E aí, a partir desse deslocamento, você começa a perceber elementos, situações, características, usos que você não percebe no seu dia a dia. Então, ela defende que a poesia é uma forma de você deslocar o olhar, de você se assustar com o comum, né? Com aquilo que está ali e que você não percebe às vezes, ou que você não sente daquela forma. Gosto muito dessa definição também de poesia, desse deslocamento. E nesse livro especificamente, no Livro das Semelhanças, ela vai fazer muito esse deslocamento com a própria palavra. Tem muito poema metalinguístico, né? Como que você, deslocando essas expressões do uso ou propondo o mero foco que você dá, se você começa o verso com aquela expressão, automaticamente o leitor já começa a pensar em outras situações que ele não pensaria a partir daquela expressão. Só esperar a ambulância aqui. Estão ouvindo? É a ambulância besta? Não conheço essa. Não teve uma infância de Chaves, João? Tive. É um episódio. Entendi. Vou ler então, Luana, este poema.
Se chama... Vou ler, gente, mas eu sugiro muito que vocês depois procurem o poema. Ele foi publicado em revista, assim, então é fácil de localizar ele avulso para você prestar atenção em todas as camadas aqui. Ele se chama Tenho Quebrado Copos. Tenho quebrado copos, é o que tenho feito. Raramente me machuco, embora uma vez sim. Uma vez quebrei um copo com as mãos. Era frágil demais, foi o que pensei. Era feito para quebrar-se, foi o que pensei. E não, eu fui feita para quebrar. Em geral, eles apenas se espatifam na pia, entre a louça branca e os talheres. Esses não quebram nunca. Ou no chão, espalhando-se então num baque luminoso. Tenho recolhido cacos, tenho observado brevemente seu formato, pensando que acontecer é irreversível, pensando em como é fácil destroçar. Tenho embrulhado os cacos com jornal para que ninguém se machuque, como minha mãe me ensinou, como se fosse mesmo possível evitar os cortes, mas que não seja eu a ferir. Tenho andado a tentar não me ferir e a não ferir os outros, enquanto esgoto o estoque de copos, mas não tenho quebrado minhas próprias mãos, golpeando os azulejos. Não tenho passado a noite deitada no chão de mármore, estudando as trocas de calor. Não tenho mastigado o vidro, procurando separar na boca o sabor do sangue e o sabor do sabão. Não tenho feito uma oração pelo destino variado do que antes era um, e por minha força morre múltiplo. Tenho quebrado copos, para isso parece deram-me mãos. Tenho depois encontrado cacos que não recolhi e que identifico por um brilho súbito no chão da cozinha de manhã. Tenho andado com cuidado com os olhos no chão, à procura de algo que brilhe, e tenho quebrado copos, é o que tenho feito. Eu amo esse poema, amo, amo, amo. Acho que ele serve para tantas situações da vida. Então, eu até brinco com alguns amigos que leram o livro e falam assim, como é que você tá? Eu falo, eu tenho quebrado copos, né? É o que eu tenho feito. Eu acho uma imagem tão bonita, claro, é um texto poético, então tem várias interpretações, mas tão bonito para a ideia de fracasso, né? De erro, de tentativa e de acerto, assim. É isso que eu tenho feito ultimamente, tenho quebrado copos. E as metáforas que ela vai construindo, quando ela fala, acho genial, assim, como que ela oscila da conotação para a denotação, né, da metáfora para o real o tempo todo. Ela trabalha com essa visão literal de quebrar os copos e as camadas interpretativas que a gente vai colocando. Acho muito bonita a imagem que ela fala. Tenho envolvido os copos num jornal, como minha mãe me ensinou antes de descartar, para não machucar as outras pessoas, como se fosse possível não machucar as outras pessoas, né? Mas pelo menos eu tento não ser eu a ferir o outro mais do que eu sei que eu já vou ferir. Eu acho estupendo esse poema, gente. Estupendo. E tem umas imagens muito bonitas também quando ela fala não tenho lamentado o destino do que era uno e por minha mão virou vário, virou fragmentado. Acho que é uma forma tão bonita de lidar com a nossa própria destruição, com o nosso poder de dissolução no outro, né? Acho incrível este poema. E um último para encerrar, Luana, mas só para mostrar o uso dos paradoxos, é um poema sem título, mas ele diz assim, ele é mais curtinho. As casas pertencem aos vizinhos, os países aos estrangeiros. Os filhos são das mulheres que não quiseram filhos. As viagens são daqueles que nunca deixaram sua aldeia, como as fotografias por direito pertencem aos que não saíram na fotografia. É dos solitários o amor. Eu acho belíssimo também, assim, o uso das oposições aqui. E tantas possibilidades, né, para a gente comentar desse poema, assim, tudo que a gente quer ter e a gente não consegue, como que a gente se importa com aquilo que a gente não tem, mas outras interpretações mais profundas também. E até o verso, né, os países pertencem aos estrangeiros, eu acho muito forte também, assim, o tom político, né, e esbarra nisso do cotidiano. Às vezes, quando aquilo pertence ao seu mundo, a gente nem reflete sobre ele. Quando você está numa situação em que aquilo é exigido, aí é que você vai perceber a importância dele, né? E é um poema também com umas certas ironias, dá para a gente entrar nessa ideia também de, ao mesmo tempo, eu acho a Ana genial, assim, ao mesmo tempo que ela faz esse apelo para essa leitura tradicional que eu fiz aqui, de você valoriza aquilo que não tem, eu sou até pobre, né, perto do poema, peço perdão, mas também essa ideia apela ao mesmo tempo para uma ideia de inveja, né, de eu gostaria de ter aquilo que o outro tem e eu não posso ter. Então, a forma como ela trabalha bem as ironias, os paradoxos aqui, o meio do caminho.
Ai, gente, leiam Ana Martins Marques, rainha de todos nós, da poesia contemporânea, dona e proprietária do meu coração. Maravilhoso! Você tem quebrado copos, Luana? Conta pra gente. É muito bonito, né? Não é lindo essa imagem? Eu acho lindo. E eu acho uma imagem também, que você aí que é 30 a mais, que tem uma louça pra lavar, eu acho uma imagem tão perfeita daquele momento que você perdeu o controle da vida, porque acontece muito com a gente, você fica um tempo sem quebrar, aí num dia você quebra 2 copos, aí você fala, gente, eu tô assim, o que tá acontecendo comigo da minha vida? Aquele momento você para e fala assim, nossa, mas hoje também, assim, nem lavar um copo eu tô dando conta, né? Vem na minha mente também a imagem do você quebrar o copo pela raiva também, né? Que é a pior coisa que você pode fazer na sua vida, porque é você mesmo que vai ter que limpar. Você já fez isso, Luana? Eu não tenho essa imagem na minha vida. Eu não quebrei copos proposital. Se eu te contar. Olha, Luana! E é a humilhação suprema, assim, porque você descarrega a raiva e depois você mesmo tem que lidar com as consequências. Nossa, Luana, igual novela, assim, tacando na porta. Depois eu te conto, João. Depois eu te conto. Essa é pro público interno só. Toda a minha solidariedade ao Rafael aqui. Aos copos. Aos copos. Tenho quebrado os copos. Esse poema, pra mim, é um dos meus favoritos da vida, gente. E toda vez que eu releio ele ganha camadas, sabe? Assim, eu acho ele muito, muito bonito. Essa imagem do descontrole, do desespero, mas um descontrole meio melancólico, né? Assim, eu não tô fazendo grandes coisas, também eu tenho só quebrado copos. É o que eu dou conta de fazer na vida, ultimamente. Você tá fazendo o que? Ah, eu escrevi um livro, eu tive um filho, eu quebrei um copo essa semana, sabe? Eu acho muito bom essa ironia também, assim, eu não dou conta de fazer nada, gente, só tenho quebrado copos. É isso. Mas, já que João citou uma mineira, vou me manter aqui. Avante, Minas. Vamos lá. Eu vou falar, João, de um autor que eu amo. Eu sou transtornada com esse autor, que é o Edmilson de Almeida Pereira. Hey. Eu tenho loucura por esse autor, gente. E o livro dele aparece, só que na lista ampliada, né? Se eu não me engano, teve 4 votos ou 6 votos, agora me escapa. Mas ele tá lá com o Fronte, que é o livro que vou mencionar aqui hoje. O Fronte saiu pela Nós, 2020, e só a publicação desse livro eu já acho que tem uma história sensacional, porque assim, o Edmilson, ele é um acadêmico, ele é professor, ele tem vários projetos de pesquisa interessantíssimos, ele pesquisa religiões de matriz africana, ele é poeta, e aí agora ele veio com os romances e ele publicou logo uma trilogia, João. Foram 3 livros que ele publicou no ano de 2020, só que ele decidiu publicar esses livros, eles saem muito próximos uns dos outros, assim, né, as datas. E ele publica por 3 editoras diferentes e por 3 editoras independentes, que é uma forma dele justamente também dar visibilidade para o trabalho dessas editoras. Eu acho isso tão incrível. E aí eu anotei aqui, a gente tem então o Fronte, que é o que eu vou falar hoje, né, da Nós. A gente tem o Ausente, que saiu pela Relicário, e Um Corpo à Deriva, que saiu pela Macondo. Então fica aqui meu elogio. A trilogia ele chama de trilogia Náusea, porque também são livros que provocam muito incômodo. O Fronte é uma leitura difícil. Hoje eu só trouxe desafios aqui. Não veio fazer amigos. Só para os leitores muito corajosos. É até difícil definir o que é o Fronte. Ele é ficção, tá lá na ficha catalográfica, ficção, mas ele tem um tom ensaístico também. Também tem alguma coisa de prosa poética, mas basicamente são 16 capítulos curtos, em que o autor ele vai construir um personagem aqui que é muito interessante, porque é um personagem que não tem nome, ele nega o próprio nome, ele vai se definir de algumas formas ao longo do romance, é o narrador desse livro, mas ele está numa fila de uma lotérica. E aí, nessa fila, ele vai relembrar fatos da própria vida, vai retrabalhar aqui o próprio passado.
E esse já é o primeiro ponto que eu queria destacar. Eu acho sensacional o fato de ele estar numa fila. Existem vários símbolos aqui possíveis. E nada mais brasileiro, né, gente, do que uma fila. Nada mais brasileiro e também um recorte de classe que é muito importante. Porque o pobre, ele vive em filas. Os ricos não pegam fila, né? Os ricos não passam por isso. Tenho pegado filas. Não é? Além de quebrar copos, temos pegado filas, exato. A fila é uma espécie de humilhação também, né? Que é muito direcionada a uma determinada classe. Então ele está justamente nessa fila, numa fila de uma lotérica. E tem uma outra questão, porque a fila é um não lugar. É um lugar que é um tempo fora do tempo. Você perde aquele tempo da fila. Então, existe essa criação que é interessante, mas ao mesmo tempo a fila é uma oportunidade de você conversar com outras pessoas e escutar histórias, porque a gente não tem mais tempo para escutar histórias. A nossa vida é muito corrida, a gente não se aproxima mais do outro, a gente está falando do choque com o outro e a impossibilidade da gente entender o outro, mas na maioria das vezes a gente nem tenta, né, gente? A gente nem consegue, a gente não tem mais esse tempo. A fila te proporciona isso, você vai invariavelmente conversar com alguém e vai escutar alguma história. E outra, além de você conseguir escutar histórias numa fila, você pode refletir. Você pode pensar sobre a sua própria história, o que também é um movimento que para a gente está cada vez mais escasso. A gente não tem tempo para refletir sobre a nossa existência e nos poucos momentos de ócio que a gente porventura consiga ter na loucura do dia a dia, a gente está escutando podcast, a gente está escutando música, a gente está deixando a TV ligada para ter ali algum barulho. São poucos os momentos que a gente de fato se recolhe, né? Que a gente pensa, que a gente reflete, que a gente está em silêncio. Você falou antes desse silêncio elementar, que a gente se distancia cada vez mais, né? Desse momento, desse instante aqui de pura reflexão. Então eu acho muito bonito, assim, muito simbólico o fato dele estar numa fila. E aí a gente vai entendendo melhor esse personagem, porque como eu falei, ele vai lembrando, e aí ele vai falar de amigos de infância, e vai falar da escola, e vai falar do lugar onde ele vivia. E aí a gente vai entendendo que esse personagem, ele vivia numa periferia e muito próximo de um espaço que ele chama de monturo, que é um espaço de depósito de lixo. Né, basicamente. Então ele tem contato ali diariamente com muitos restos. Eu acho essa imagem também muito forte. São os despojos ali, os restos, os descartes de uma sociedade, e ele está o tempo inteiro em contato com isso também. E aí a gente vai entendendo que ele vive nessa periferia, e o autor ele vai trabalhar aqui muito bem questões de limites. Como existe uma região que ela é destinada para pessoas de determinada classe, também pessoas de determinada cor, e outras regiões que são para um outro tipo de público, para um outro tipo de cor e para um outro tipo de classe, né? E a gente sabe, a gente conhece esses limites da cidade. A gente conhece esses espaços geográficos muito bem delimitados. Então, se você tem dois espaços distintos, você necessariamente tem uma fronteira. E aí você tem a ideia do fronte. Uma fronteira é sempre um espaço conflituoso, é um espaço em disputa. Então, é um livro que vai falar muito sobre essa sensação, sobre essa ideia de conflito. Né? E a gente vai ter... Eu até trouxe aqui um trecho para poder explicar melhor. O livro é inteiramente belíssimo, gente. Eu até falei, né, que ele tem esse tom muito ensaístico e ele é uma leitura difícil, mas de repente o Edmilson ele cria uma imagem tão bonita que eu pelo menos começo a chorar no livro, assim. Então ele oscila, para mim é um livro maravilhosamente bem construído. Sobre essa questão da fronteira, eu destaquei um trecho aqui para ler para vocês. Essa separação entre lá e aqui, entre eles e nós, faz do menino em mim um adulto antecipado. Há algo doloroso dessa maturidade. O primeiro ardeu de alegria, apesar do medo. O segundo se esforça cada minuto do dia para não atear fogo ao mundo. Eu acho essa imagem tão, tão bonita, porque ele escreve desse sentimento de profunda revolta. Ele não está descrevendo vítimas ou pessoas que sofrem, ele está descrevendo pessoas que se revoltam, que têm ódio, que precisam lidar com esse ódio da exclusão,
né? E aí ele vai trabalhando com várias imagens, tanto imagens de fila quanto imagens de fronteiras. Ele diz que essas pessoas, elas habitam um espaço fora da realidade. A realidade é negada para essas pessoas que habitam a periferia. A vida, o mundo está acontecendo em outro lugar e eles são excluídos disso. Até a questão da fila, ele vai trabalhar em vários momentos essa ideia da fila, e aí ele vai colocar que a vida para uma pessoa preta é uma eterna fila de lotérica. As pessoas estão sempre esperando ali alguma coisa acontecer e que a chance dessa pessoa preta ter uma mudança social, conseguir ascender, mudar de fato de vida, é como ganhar na loteria. Então vai ser um pincelado numa multidão de pessoas que não vão ter isso e que na verdade é o contrário, a chance dele ganhar coisas muito mais dolorosas, né, de colecionar traumas aqui, de ter vivências muito, muito ruins, ela é muito maior do que de fato ele ascender socialmente, né? São pessoas que tem um peso de estatística aqui sempre muito forte. E aí ele constrói uma imagem desse menino, né, esse adulto que está relembrando a infância, está falando sobre si mesmo enquanto criança, esse menino que vive nesse espaço e que encontra refúgio nos livros. E é lindíssima a imagem que ele constrói, porque ele vai falar sobre a violência que perpassa toda aquela realidade, a violência estatal, a brutalidade da polícia. Então ele vai construir essa imagem dessa criança que está num quarto e tá ouvindo barulho de tiro e está ouvindo barulho de helicóptero da polícia sobrevoando aquele espaço e que vai ler para tentar se distrair de alguma forma. E aí ele usa essa imagem, né? Eu preciso me distrair. Aquela criança precisa se distrair, precisa escapar de alguma forma. Eu lembro muito da Conceição Evaristo, que também trabalha essa imagem. No Olhos d'Água, ela fala sobre uma mãe que inventava jogos para as crianças para distrair a fome e a fome se distraía. Que também é uma imagem belíssima, né? Ele vai trabalhar essa ideia também, o livro como distração, o livro como escapismo, mas principalmente o livro como uma forma de apresentar para aquele menino que outras realidades são possíveis. Olha a beleza disso. Eu lembro muito do Marcuse também, que falava sobre isso, né? Que a arte desafia o monopólio da realidade. Você lê o livro e você lê sobre personagens que não morrem. Você lê sobre personagens que vivem em um outro contexto, sobre personagens que vivem a vida de uma outra maneira e apresentam essas possibilidades para essa criança. Então é essa criança que cresce com livros e que de alguma forma tenta, né, fugir daquela estatística, daquele destino que foi imposto para ela por uma certa conjuntura social e por um certo poder, né? Então assim, gente, é sensacional, assim, é lindíssimo esse livro, é muito desafiador a leitura. Eu lembro que quando eu li, para mim ele não funcionou como um livro que eu lia num fluxo ininterrupto, assim, é um livro bem curtinho, eu vou ler numa sentada só, não é isso. Para mim foi um livro que eu dividi, eu lia um capítulo por dia, é um capítulo que eu ficava trabalhando assim na minha mente, ficava relembrando, ficava pensando no que eu li, e para mim foi uma leitura muito marcante, assim, eu acho que o que o Edmilson faz aqui é emocionante, é sensacional, eu acho que ele escreve de uma maneira que eu nunca vi, assim, eu acho formidável esse livro, eu recomendo demais para vocês o Fronte, vai ser diferente de tudo que vocês já leram, assim, de verdade, e é uma experiência, assim, eu sei que é meio clichê a gente falar sobre isso hoje em dia, né, livros que transcendem, são uma experiência de leitura, mas esse aqui é o livro que você vai grifar tudo e que vai te deixar transtornado, assim como me deixou. Eu recomendo demais o Fronte para vocês e, na verdade, qualquer outra obra do Edmilson, ele é um rei, gente, eu amo esse autor. Isso é arte, rapaz. Chega! Basta, ninguém aguenta mais autores mineiros premiados. Muda, Brasil. Para com isso, por favor. Vamos para a última? Vamos para a última. Qual a sua última, João? Então, a última tinha que estar aqui. Para mim é a grande ausência que eu sinto, assim, que é o ponto que me incomodou na lista, que é como assim não aparece a Maria Valéria Rezende nessa lista, gente. E outra mulher que eu sou transtornado na literatura contemporânea. Primeiro porque é uma baita escritora, a gente já resenhou aqui o 40 Dias, eu acho um dos grandes livros do começo do século XX, acho que é um livro que ele é muito emblemático desse poder da literatura, porque ele cresce muito depois da leitura.
Ele é aquele livro que você lê e você fala, gostei. Passa um mês, você vai falar dele, você fala, nossa, ele é muito bom mesmo. Passa um ano, você fala, ele é incrível. Ele só vai crescendo com o tempo, que é um dos sintomas de que o livro é muito bom, né? É aquele livro que sobrevive e que não só sobrevive, como ele vai crescendo. Tem o outro revés, que é o livro que vai caindo, que você lê e fala, amei. Aí passa um tempo, você fala, não, se bem que acho que eu só gostei. Aí passa um tempo, você fala, como é que eu amei aquilo, gente? Não é possível. Aqui é o oposto. Eu acho que a Maria Valéria Rezende, ela é uma autora muito, muito diferenciada, assim, no nosso panorama. A história de vida dela eu já acho que é incrível, e a forma como ela aproveita essas experiências pessoais na literatura. O livro que eu separei para comentar tem um pouco disso, mas a gente já comentou, gente, ela é uma freira, ela é uma irmã de caridade, eu acho isso incrível, né? E uma autora muito viajada, apesar dela ter nascido em Santos, eu nem consigo colocar ela como uma autora do Sudeste, porque ela morou fora do Brasil. Eu acho que ela não sei agora onde que ela está morando, mas ela vive no Nordeste durante muito tempo. Ela é uma freira de esquerda, né? Ela trabalha com um processo de, não sei exatamente o nome que se dá, mas ela é uma freira missionária, e uma das questões era trabalhar com alfabetização, com a educação. Então, além de ser freira, ela é uma pessoa muito envolvida no aspecto da educação, da alfabetização e de uma missão que defende isso, a importância da educação como proposta de acabar com a desigualdade social, de acabar com a desigualdade política, né? De você ensinar as pessoas para que elas saibam se posicionar politicamente, ou não no sentido de você doutrinar, mas no sentido de você dar ferramenta para que elas lutem pelos próprios direitos, para que você explique para elas como que funcionam as leis, para que elas tenham acesso às leis, para que elas sejam alfabetizadas, para que elas possam se integrar nesse mundo e poderem lutar pelos próprios direitos. Então, eu acho assim, já é estupenda enquanto pessoa, enquanto carreira, né? E a gente comentou isso, eu acho, no outro episódio, mas ela lutou contra a ditadura também, né, João? Sim. Ela ajudava na fuga de pessoas perseguidas pelo regime, ela dirigia, ela participou ali dessa parte logística, né? Então, uma mulher também muito corajosa. E todos os livros dela são bons, na minha opinião, tudo que eu li eu acho incrível, e talvez isso explique a ausência dela na lista, porque eu acho que deve ter dado uma diluída, assim, eu acho que as pessoas devem ter de votos, né? Devem ter votado em vários livros e acabou não tendo um destaque, sabe? O 40 Dias aparece lá depois dos 25, ele aparece, eu não vou recordar agora com quantos votos. Mas eu acho que, nossa, ela é uma das maiores, assim, sabe? Me interessa muito escritores fora da curva, que você bate o olho e você fala, isso aqui é de fulano, que tem um estilo muito próprio, muito reconhecido. E o livro, acho, talvez mais famoso dela é o 40 Dias, porque ganhou Jabuti, ganhou prêmio. Mas como a gente já resenhou, eu trouxe outro pra gente comentar hoje, que é o Outros Cantos, que saiu pela Alfaguara em 2016. E a gente fez aqui uma mini apresentação da biografia, retomando o que a gente tinha comentado no episódio do 40 Dias, e isso vai aparecer como pano de fundo do Outros Cantos. Você leu, Lu, esse ou não? Não li esse, João. Então vou te contar também, Luana, olha só. O que a gente tem no Outros Cantos? Vou fazer 2 paralelos com os outros livros que a gente comentou. É um livro muito brasileiro, acho muito emblemático. Ela parte de uma cena que a gente vai se reconhecer, que é uma viagem de ônibus. O livro começa, a história começa com a protagonista, que se chama Maria, olha só, viajando dentro do sertão nordestino. Ela está entrando, né, dentro dessa construção que hoje a gente chama de Brasil profundo. Então ela está uma mulher mais velha, a Maria está mais velha, fazendo essa viagem porque ela está indo para um evento de educação numa cidade do interior do sertão. E aí ela está fazendo essa viagem de ônibus e é muito gostoso, assim, a gente se reconhece porque ela está olhando a paisagem de fora, aí entra alguém, ela comenta, a pessoa que entra, e a partir dessa viagem ela vai relembrar de uma experiência que ela teve com 30 anos de idade, quando ela foi trabalhar no interior do sertão nordestino durante a ditadura militar, a personagem Maria, e ela foi trabalhar com alfabetização de jovens adultos. Então, o outro ponto que eu acho que tem um paralelo muito forte com o que a gente comentou é com o 9 Noites. É um limite do que é biografia, do que é ficção, e acho que aqui é um limite tensionado, proposital. Ela escolhe o próprio nome para batizar a personagem, porque me parece que
mesma situação do Bernardo Carvalho, a gente não sabe exatamente o que é 100% ficção, o que é ficcionalizado, mas se você conhece a história de vida da Maria Valéria Rezende, você percebe os ecos aqui das experiências vividas por ela. Ela está indo trabalhar, é no Mobral, né, aquele programa de alfabetização que tinha na ditadura. Então ela, com 30 anos, a personagem vai trabalhar numa cidade que se chama Olho d'Água, e é assim, interior do interior do interior, quando ela tem 30 anos. E aí então você tem esses dois planos narrativos, ela mais velha fazendo a viagem de ônibus e se lembrando dessa experiência. Então é uma narrativa que vai e volta no passado e no presente o tempo todo. E vai ter uma outra camada porque ela vai entrecortar essa narrativa com lembranças anteriores aos 30 anos, porque a Maria também já viajou o mundo, Luana. A Maria já trabalhou com processo educacional na Argélia, no México, na França. Então, ela é uma pessoa que trabalha com a educação, mas num paralelo aqui missionário com a vida da Maria Valéria Rezende. Maria Valéria Rezende, que inclusive foi para Cuba, Luana. Ela, literalmente. Vai para Cuba. Vai para Cuba, ela foi. A Maria, personagem, não foi para Cuba, mas foi para outros lugares. Foi para o México. E quando ela chega nessa cidade, que eu gosto muito do movimento que vai ser feito na narrativa, é que ele é muito real, ele é muito concreto. Ele vai reproduzir ali os costumes do interior. Então essa personagem chega para dar aula, para trabalhar, não é uma desavisada, ela já tem uma experiência com educação em locais afastados, ela tem mais ou menos ali um senso de realidade do que ela vai encontrar, mas as autoridades começam a enrolar ela. Fala assim, não, você não pode começar a dar aula porque ainda precisa, o vereador tem que liberar a documentação, e aí não tem quadro, e aí não tem a escola ainda, então eles começam a prorrogar o prazo. Aí ela vai ficando naquela cidade, e aí começam a enrolar, vai começar mês que vem, vai começar depois, vai começar daqui a 3 meses. Já é um ótimo retrato, acho aqui, desse descaso com a educação. Então, assim, a gente manda um profissional, mas é para inglês ver. Assim, chega querendo dar aula, como assim? Né? Não precisa, é só para inglês ver. Não tem um projeto. E aqui um pano de fundo muito forte da ditadura militar. Não é gratuito também a crítica que está sendo feita. E aí ela começa a se relacionar com os habitantes daquela cidade, até para ela dar conta de sobreviver, porque ela ainda não está recebendo o salário. Então ela vai se inteirar, por exemplo, das costureiras, né, das mulheres que vivem, de como que elas organizam aquela comunidade, dos homens que trabalham a cavalo. Então tem esse retrato, falando assim, fica parecendo que é muito estereotipado, mas de valorização do aspecto regional, desse interior do Brasil, de como as pessoas sobrevivem, ao mesmo tempo que ela não vai cair aqui no conto do vigário de só idealizar. Tem uma cena que eu acho muito forte, porque a personagem vai presenciar uma cena de violência doméstica, uma mulher sendo agredida, e ela vai interferir. E ela vai ser julgadíssima na comunidade por isso, do tipo, mas não é assim que funciona. Você não pode entrar assim, tomar partido. Quem é você, né, para entrar? Não, vamos te explicar como é que as coisas funcionam aqui. Você chegou de fora achando que vai salvar aqui a comunidade. Aquela expressão, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, eu acho que a Maria Valéria Rezende, ela consegue fazer um retrato muito fiel desse interior, mostrando o que há de positivo, mas também o que há de problema, de situação ali. E mais do que isso, o quão complexo é. Não é uma divisão simples de ser feita, de você falar isso é bom, isso é ruim, então tem que resolver o que é ruim, pronto, resolveu. Ela mostra as camadas, como que as coisas vão se imbricando, como que é complexo você agir nisso, porque tem toda uma estrutura fundamentando, não basta você chegar e resolver, porque muitos dos problemas nem são encarados como problemas ainda. Daí talvez a importância da educação, do letramento, para que as pessoas comecem a perceber essa realidade de uma outra forma. Tem toda uma crítica aqui ao coronelismo, né? Então, por exemplo, ao que pode ou não pode ser feito, ao que pode ou não pode ser falado, a como que essa Maria vai ter que entrar. Ela é uma pessoa muito politizada, mas o conflito interno dela de não poder fazer o que ela acha que ela tem que fazer,
porque ela percebe claramente que tem um mandatário ali no local, tem um coronel, e ele manda e desmanda, e todo mundo obedece, e as pessoas são gratas a esse coronel, muitas vezes, porque ele dá comida, ele vende água mais barato para essa população, porque a única fonte de água está na fazenda dele. Estou dando uns exemplos aqui, só para a gente retomar, né? Tem muito tempo que eu li, tá? Então peço perdão se eu cometer algum deslize de enredo, mas assim, eu gosto muito dessa ideia de como que ela mostra que muitas vezes a pessoa que está numa situação de opressão, ela não percebe essa opressão, né? Porque ela não tem como perceber de fato. Como que você vai explicar para a pessoa que aquele coronel que está comprando voto, ele é uma pessoa ruim? Que a pessoa vai falar, mas se ele não tivesse me dado a comida, eu nem teria o que comer essa semana. Tipo assim, e você vem falar mal dele, ele é ótimo. Ele batizou meu filho. Não, você que está errada, né? Assim, e você está falando isso, e qual comida você já me deu? Quem que é melhor para mim? Ele que me deu comida uma vez na vida ou você que chegou aqui enfiando o dedo na cara dos outros? E de prático, o que você trouxe para mim? Então eu gosto de como ela faz esse retrato, mostrando como que as coisas são muito mais complexas. E gosto muito do posicionamento da Maria Valéria Rezende, porque ela me parece uma pessoa muito consciente de como o trabalho político deve ser feito. Porque em vários livros ela vai retratar isso, dizendo assim, olha, não caia no conto do branco salvador, do esquerdo macho salvador, não chegue achando que você é dono da razão e da verdade, porque você vai ver que a realidade ela se impõe de uma outra forma, de uma outra maneira. Então a gente precisa ser flexível de alguma forma. A gente não pode ser arrogante de chegar achando que a gente tem todas as respostas para resolver todos os problemas sociais do mundo, porque se fosse fácil assim a gente já teria resolvido. O buraco é muito mais embaixo e ele é muito mais complexo de ser resolvido. Então eu gosto muito desse senso de realidade que ela traz, sabe, para essa discussão política na atualidade. Acho uma das vozes aqui mais importantes da nossa literatura contemporânea e fiquei incomodado dela não aparecer na lista. Queria deixar isso registrado. Não vou comentar tanto, gente, porque é um livro curto, ele tem 100 e poucas páginas, 140, e como é uma construção feita de vai e volta, muita coisa a gente percebe só no meio. Inclusive é um livro que ele vai num crescente, ele começa como se fosse uma coisa ali que você não dá nada por ele, e ele tem um final espetacular. Não vou... Tô aqui me segurando para não dar spoiler, mas assim, a própria questão da ditadura, ela vai aparecendo do meio para o final. Você não entende exatamente o foco na ditadura. E quando ele vem, você fala, nossa, assim, tava na minha cara o tempo todo e eu não percebi. É uma personagem, isso eu acho que dá para falar, que desde o começo você percebe que ela tá indo trabalhar, mas ela tem muito medo, ela se poda muito, ela tá sempre preocupada com o que ela vai falar, como ela vai falar. E isso eu acho que é bem emblemático também desse período da ditadura. Você nunca sabe o que você pode dizer, com quem você pode dizer, principalmente quando você está ali para fazer um projeto político. Como que você faz isso naquela situação, sendo estrangeira? Tem camadas e camadas aqui. Uma pessoa de fora que está vindo da cidade. Então ela primeiro tem que ganhar a simpatia desses moradores, para depois ela começar a trabalhar com o processo de educação e de politização. Acho um livraço, gente. Mas é o que a Luana falou. Maria Valéria Rezende nunca errou, gente. Qualquer coisa que essa mulher escreveu, você pode ler sem dúvida, sem medo, que vai te entregar. É um espetáculo. E que mesas! Também, se vocês tiverem oportunidade de ver ela ao vivo em algum momento, ou até no YouTube mesmo, pesquisar entrevista, ela é incrível, gente. É daquelas contadoras de história também. É maravilhosa, uma rainha. Eu admiro demais essa mulher, gosto muito também. Eu já não vou expor nomes aqui, mas eu já presenciei mesas tensas com ela. Foi na época do impeachment da Dilma. Eu contei o caso em off pelo Ana, mas eu vou fazer um resumo breve. E um dos autores entrou numa discussão muito burra, para dizer o mínimo, de que... Porque os ânimos estavam muito inflamados politicamente, e com razão, né? Porque o Brasil, assim, indo ladeira abaixo, e aí as pessoas fazendo perguntas muito políticas, e um autor da mesa falou que ele achava que não, que a função da literatura não era essa,
função da literatura era discutir construção de narrador, de personagem, enfim. E aí tinha uma outra autora na mesa mais engajada politicamente e a Maria quase descambou assim para uma discussão e a fala da Maria Valéria assim tão correta, tão ciente e tão profunda, mas assim sem também se rebaixar, sabe? Eu não preciso entrar nessa, não vou nem me dar o trabalho de brigar diretamente com esse imbecil, mas assim a fala dela marcou uma posição e deu uma aula, assim, sabe? Olha, gente, literatura é isso aqui. Vem comigo que vocês têm mais negócio do que ficar ouvindo aí pipipipopopó de macho falando que literatura não é política. Achei, assim, uma rainha. Eu já amava, mas depois desse dia que eu presenciei, eu falei, nossa, gente, assim... É um acontecimento, né? Muito acima. Sabe de que eles me chamam? De Queen. Mas é isso. 4 boas indicações. Falta a nossa quinta. Sim, vem aí. Então saibam vocês que vem aí o nosso episódio em comum. A gente escolheu aqui um livro dos 25 pra gente falar juntos. Sim. Acho que não vai ser uma grande surpresa. Eu acho que vai, talvez, viu? Vamos deixar aí. Vamos deixar no mistério. Um livro que, ai, gente, tem tantas coisas pra falar e a gente ainda... Estava no radar, a gente já queria ter falado dele antes, chegou o momento, falaremos. Porque ele é de um autor ou de uma autora ainda não mencionado ou mencionada neste podcast. O que é um absurdo. Novidade, vem aí. O que é um absurdo. Eu acho que depõe muito contra o Livros e Listas. O Livros e Listas não tem credibilidade por conta disso. Não tem, mas hoje a gente vai... Semana que vem. Mas é porque a gente vai gravar hoje na sequência. Exato. Vamos gabaritar aqui. Vamos, gente. E recados de sempre. Sigam a gente nas redes sociais, compartilhem, comenta. Deixa pra gente na postagem do Instagram quem você sentiu falta, de quem você sentiu falta nessa lista. Qual o grande livro garfado nos 25 livros. Só lembrando a regra, gente, não vamos brigar sozinho não, tá? Tem que ser de 2001 pra frente. Porque eu vi um povo falando... Uma lista que não fala de Clarice Lispector, uma lista onde está Machado de Assis. Tá morto, né, no caso. Morreu. Desculpa. Memórias Próximas do Brás Cubas, não do Machado de Assis. Então, não briga sozinho, mas conta pra gente qual o livro do século XXI publicado no Brasil deveria ter aparecido na lista e não apareceu. É isso, podem escrever no Instagram ou nos comentários aqui do Spotify, nos comentários do YouTube. Deixem a mensagem por aí, pra gente poder ver e discordar ou concordar, ou talvez iniciar uma pequena briga. Vamos lá, conta pra gente, queremos a polêmica. Atear fogo ao mundo, é isso que a gente quer aqui nesse podcast. Conta pra gente também quantos copos você quebrou essa semana. É isso, gente. Ó, só garrafinha de plástico pra mim. Pode ser a palavra do episódio. 2 copos, 7 copos, 12 copos na semana. Qual vai ser a palavra, João? Eu colocaria tenho quebrado copos. É longo demais, será? Não, eu acho que é um espírito de uma geração, né? Tenho quebrado copos, escrevo. Acho que a Ana conseguiu fazer essa foto da geração melhor do que todos os outros. Eu gostei que o João, ele quebra copos sem querer e eu é querendo mesmo. Então a gente já tem aqui uma diferença de personalidades. Eu fiquei um pouco assustado com essa sua fala. Eu deixo só coisas de plástico ao meu alcance, justamente. Eu achava que essa cena era só de novela. Nossa, João, vou ter uma história pra te contar. Eu vou desligar aqui e vou te contar uma história. Eu fiquei... Rafael, qualquer coisa, dê uma piscada rápida pra gente te ajudar aí. Abafa. Mas é isso, gente. Vou ver Lídia Jorge, vou ver Edmilson de Almeida Pereira. Beijo, boa semana. Até mais. Até.